qual toda a stack tecnológica que nós vamos utilizar durante a nossa live coding. Primeiro, nós vamos utilizar o Java, tá? Na versão 14. Todo o nosso projeto é desenvolvido na última versão da plataforma Java. Vamos utilizar o gerenciador de dependências, o EV 3.6.3. Vamos também utilizar aí o desenvolvimento dos testes a partir de um projeto com Spring Boot. Vamos utilizar a última versão estável aí lançada, que é a versão 2.3.0, tá? E aí a cada teste que nós desenvolvemos, nós vamos mandar em tempo real aí para o GitHub. E aí vamos desenvolver na prática com JUnit, Mockit e com o Runquest. Bom, pessoal, eu acho que antes, agora vamos nos divertir bastante, né? Começar a codificar. Eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Acho que antes de entrar em todo o conceito de testes, toda na parte conceitual, eu vou mostrar aqui o projeto que nós vamos desenvolver os testes, tá? Aqui no meu GitHub, tá? Depois eu vou compartilhar esse link com vocês. A gente tem um projeto aqui que é o Beer API Digital Innovation One, que aqui basicamente a gente está descrevendo tudo que a gente está aprendendo aqui na aula, tá? Nesse projeto aqui no GitHub a gente tem uma breve descrição, como fazer a execução do projeto, como executar os testes, e aí toda a stack que nós tivemos e referência aí de tudo que vamos utilizar aí na nossa live coding. Eu vou deixar com vocês aí um link do SDKman, tá? Que é uma ferramenta aí que nós utilizamos para instalar o Java, o Maven. Se vocês entrarem no site, é uma ferramenta bem bacana, bem fácil, porque ele centraliza numa única ferramenta a instalação de diversas ferramentas, tá? Eu vou deixar para vocês o link para fazer o download do IntelliJ, a versão Community, que é a versão aí gratuita, voltada para a comunidade, aí que eu estou utilizando como IDE aqui no nosso projeto. Vou mostrar também aí a paleta de comandos do IntelliJ. Cara, esse link é muito bacana, eu vou até mostrar para vocês aqui, tá? Você vê que é um reference card, aqui é onde nós temos diversos atalhos. Cara, atalho aí, eu particularmente eu gosto muito de utilizar atalhos, eu acho que isso ajuda e muito na nossa produtividade aí de codificar. Também, e aí eu vou passar diversas referências aí, como o site do Spring, o site oficial do JUnit, Mockit e Runquest, uma documentação como funciona a parte de teste no Spring, aí um resumo aí padrão arquitetural REST e a referência para a pirâmide de testes que eu vou estar introduzindo com vocês, aí de uma grande referência de consultor da ThoughtWorks, do site do Martin Fowler, tá? Onde tem um artigo muito interessante, ele é um pouco grande, mas acho que ele também tem parte de exemplos justamente com Java, onde ele fala de todos os níveis de uma forma bem detalhada da pirâmide de testes, tá? E nesse link aqui, tá, pessoal, eu estou deixando para vocês todos os slides que a gente está apresentando aí nessa sessão, tá? Agora eu vou fazer uma breve introdução aqui do IntelliJ, tá? Aqui eu tenho o IntelliJ, eu já baixei o projeto aqui na nossa IDE, projeto chamado de Beer Stock, na verdade de estoque de cervejas. Vamos navegar um pouco na estrutura aqui do projeto, tá? Basicamente é um projeto criado aí com o Spring Boot, criei pelo site do startspring.io, onde ele dá toda a estrutura de projetos, ou seja, ele tem um arquivo aqui, o pom.xml, onde nós temos todas as dependências de projeto, ou seja, nós temos dependência de web para utilizar validação aí de BIS com a Vim Validation, a partir de JPA para fazer toda a parte de mapeamento objeto relacional de entidades com banco de dados. Vamos utilizar também o banco de dados H2 e utilizar algumas bibliotecas para nos ajudar na nossa produtividade, como no caso o Lombok, né? Vou mostrar aqui na prática, e o MapStruct para fazer o mapeamento aí de objetos de entrada para entidades. E aqui eu também coloquei alguns complementos que foi a documentação de APIs com o Swagger, tá, pessoal? Isso é uma prática que eu gosto de ter deixar documentada as APIs, né? Eu também gosto de, nos meus projetos de exemplo, nos projetos de ensino e profissionais, eu gosto de utilizar o Swagger para fazer a documentação aí de API. E todo o pacote de testes aqui no Spring Boot. Bom, vamos lá. Agora aqui na parte Source Main Java, veja que eu criei diversos pacotes aqui, tá?
eu vou fazer aí uma explicação um pouco de dentro para fora. Eu vou pegar desde a entidade cerveja, passando pela repository, né, que é o objeto DAO, que vai fazer toda a gerência com o nosso banco de dados, e aí do DAO para Service, tá? Que é a Service onde está todas as nossas regras de negócio, e por fim terminar na controladora, aonde a gente faz, que é o padrão controller, tá? Aonde a gente faz todo o mapeamento aí com o padrão arquitetural REST. Bom, eu vou começar aqui com a entity, tá? Cara, basicamente estou mapeando uma única entidade aqui chamada de beer, referente à cerveja, onde eu coloquei pequenos atributos aqui, tá? Aqui como um exemplo, tá, pessoal? Uma cerveja, ela tem um ID dela, que vai ser o cadastro no banco de dados, do tipo identity, tá? Ela vai ter aí atributos como o nome da cerveja, tá? Um atributo que ela não pode ser nulo, mas a gente só vai ter um cadastro de uma única cerveja, um único nome de cerveja no sistema, ou seja, eu não posso ter cadastrado duas cervejas, por exemplo, Colorado Apia, tá? Ele não deixa somente, ou posso ter só a Colorado Apia ou a Colorado Ribeirão Lager, certo? A marca da cerveja, aí a gente pode ter várias, e aí a gente vai ter um cadastro muito bacana, que é o número máximo de cervejas que eu posso ter, tá? Por exemplo, eu posso ter no máximo cadastradas 100 cervejas da Colorado, e aí, conforme eu vou incrementando ou decrementando o meu estoque de cerveja, eu vou aumentando a minha quantidade, tá? Ou seja, a quantidade a gente sempre vai incrementar, desde que ela seja menor ou igual ao máximo da cerveja. E por fim, o tipo da cerveja. Aqui a gente tem alguns tipos já mapeados aqui. Lager, Malzbier, Witbier, Weiss, Ale, IPA, Stout, certo? E essa é a nossa entidade. Veja que a gente utilizou algumas anotações aqui do nosso Lombok, certo? Eu estou utilizando a anotação @data, que essa anotação @data, basicamente, ela gera para nós getters, setters, os métodos equals e hashcode, tá? Ou seja, a gente não precisa ficar gerando aqui na non-getters and setters, ele já vai ter automático para a gente. Só para pegar a título de exemplo aqui, ó. Ao inserir essa anotação, se a gente vem aqui na classe de service e pega aqui o método que ele lida com cerveja, ele automaticamente ele já tem os getters e setters para nós. Com o Lombok ele dá essas facilidades para nós. Deixei disponibilizado lá no link do projeto, aí o Lombok, ele vai facilitar aí bastante aí o nosso desenvolvimento. Bem, aí também a anotação @entity, que ele descreve a entidade, que é o mapeamento aí do JPA, e aí a gente tem que fazer os mapeamentos da tabela de chave primária, com o tipo de valor que a gente quer para a chave primária, que é um tipo incremento, e aí as anotações mapeando cada um dos atributos, as tabelas do banco de dados, e aí a gente indica que esses tipos eles nunca podem ser nulos, tá? Ou seja, eles sempre têm que ser preenchidos com algum valor. Isso vai indicar que todos os campos são obrigatórios. E por fim, o tipo beer type, que é um tipo enumerated, a gente está dizendo que o enumerated do tipo string, ou seja, aqui, quando a gente cadastrar uma cerveja, a gente tem que cadastrar exatamente com este nome maiúsculo, Lager, lá no beer type. A gente poderia cadastrar também como números, tá? O enum type aqui, como um ordinal, mas eu acho que fica mais claro para a gente declarar como um tipo string. Bom, essa é a nossa entidade de cerveja, onde nós vamos fazer toda a cadastro, listagem de cervejas, e aí realizar as operações de colocar cervejas e retirar cervejas aí de um estoque. Bom, agora passando para outra camada, eu vou passar aqui para a camada de Beer Repository, que na verdade é um DAO, né, onde ele implementa o padrão arquitetural Data Access Object, onde essa classe ela tem a responsabilidade de conversar com o nosso banco de dados. Basicamente, o papel dessa classe é fazer todo o papel aí de criação, leitura, atualização e exclusão em banco de dados e implementar outras operações, como por exemplo essa Find by Name. Veja que aqui estou estendendo uma interface chamada de JPA Repository. E veja bem que aqui, somente o fato de escrever o método Find by Name, aí ele já vai fazer toda uma operação no banco de dados para buscar todas as cervejas a partir do nome de uma cerveja. E retornar um tipo do optional, né, que esse tipo foi introduzido no Java 8, que nesse tipo optional a gente consegue fazer algumas operações seguras, como verificar se uma cerveja é vazia, se essa cerveja ela existe ou não. Enfim, a gente tem muitas operações aí bacanas para fazer, para nos ajudar com validações com o optional. Só para mostrar para vocês um pouco essa interface JPA Repository,
eu vou entrar nessa implementação do Spring aqui, veja que ela tem um contrato para diversos métodos, como find all, como get one, certo? E eles têm de outros métodos, como page and sort, eles têm já aí o CRUD repository, onde ele tem diversos os métodos básicos mesmos para salvar, para buscar por ID, para fazer a exclusão, certo? E se a gente vem aqui na parte JPA repository, veja que a implementação aqui dessa JPA repository é uma classe simple JPA repository aí do próprio Spring, tá? Aí do próprio Spring dessa implementação para a gente, e veja que toda a parte de Entity Manager, toda a parte de gerenciamento de conexão de banco de dados, ela é feita pelo próprio Spring. Essa classe eu estou entrando dentro do próprio Spring, só para vocês entenderem que pelo simples fato de eles terem uma interface aí em tempo de execução, essa interface, ela vai buscar, a partir dessa interface, eu sei que eu tenho que buscar essa classe Simple JPA Repository para fazer toda a parte de gerenciamento com o nosso banco de dados. Veja que aqui o Spring faz tudo, gerenciamento transacional, de Entity Manager, e aí também ele faz toda a parte de query aqui para a gente. Esse é mais um dos poderes aí do Spring Data JPA, né, que a gente introduziu através aí de uma dependência do .xml, que é do Spring Starter Data JPA. Bom, essa é toda a nossa camada de repository, né? Já falamos aí da parte de entidade, da parte de repository. Agora, caminhando numa outra camada de dentro para fora, nós vamos para a nossa camada de serviço aqui, né? Veja que nós criamos uma classe chamada de Beer Service. Aqui a gente precisa anotar com a anotação @service para indicar que essa classe ela vai ser gerenciada pelo Spring, ou seja, todo o ciclo de vida dessa classe vai ser gerenciada pelo Spring. E aí, para utilizar, no caso, na classe de controller, nós vamos precisar apenas injetar essa classe lá e o Spring vai gerenciar tudo para a gente. Aqui nós vamos indicar que é uma classe de serviço, certo? E aqui, veja que essa notação AllArgs Constructor, na verdade, é uma anotação dada pelo Lombok para a gente, que a nível de esse AllArgs Constructor, o Lombok implicitamente vai incluir para a gente aqui um construtor, tá? Aqui com a classe Beer Repository. Esse Beer Mapper, na verdade, é uma constante que a gente está utilizando. É como se ele fizesse isso aqui para a gente em tempo de compilação. Só que com essa vantagem do Lombok, a gente economiza linhas de código e está utilizando essa vantagem para nos ajudar em manutenção de código. Ou seja, a mesma coisa que seu Args Constructor faz, ele é feito através de injeção por construtor para a gente. E aqui dentro da nossa classe de serviço, eu já deixei alguns métodos já pré-implementados, onde nós vamos começar a fazer os nossos testes unitários. Veja que nós temos métodos para criação de cerveja, para buscar por nome, por listagem e exclusão, e alguns outros métodos auxiliares aqui que vão estar nos ajudando na nossa implementação. E por fim, a nossa classe de controller, que é onde acontece toda a operação inicial aí do padrão REST, tá? Veja que aqui também nós estamos utilizando o AllArgs Constructor. Veja que a gente vai somente injetar aqui a classe Bean Service para nós. E aqui nós temos todas as operações mapeadas. Veja que aqui nós estamos marcando com a anotação @REST_controller, ou seja, nós estamos indicando que é uma classe controladora, entretanto que vai ser uma classe voltada a uma API REST. Nós vamos utilizar uma API REST, porque na verdade ele só vai lidar aí com dados, não vai lidar com a parte de view, de resolver, com essa parte de visualização, toda a parte gráfica, é somente troca de dados através de JSON, poderíamos configurar também para XML, e aí também, através da anotação @requestMapping, a gente vai colocar qual é o nome principal aí da nossa API, né, que é seguindo aí as boas práticas de REST, nós chamamos de /API, /primeira versão e /beers, certo? E aí a gente fez o mapeamento de todas as operações aqui, tá? Aqui no caso, para fazer a criação de uma cerveja, nós marcamos com post, tá? Que é a operação de fazer a criação aí de criação aí do verbo HTTP, onde nós passamos um corpo aqui com o beer.to, e aí um get para fazer a busca por nome, que na verdade é a operação de get para fazer a busca por nome. Mapeamos novamente com um get para fazer a listagem de cervejas, e a exclusão, que é o @deleteMapping, nós marcamos aí com a operação,
Marcamos aí com a anotação @delete para este método delete by ID. Tudo que a gente implementou naquela classe de controller é que entra o padrão arquitetural REST. Antigamente a gente só tinha as integrações feitas por SOAP, né, que é o Simple Object Access Protocol, tá? Que na verdade tudo aquele objeto de troca né, de protocolo, basicamente consistia em um documento grande em XML, onde uma empresa tinha que a partir daquele documento XML fazer a tradução em código. Né? Quais eram as grandes desvantagens aí desse padrão do SOAP, né? Era um código muito grande para ser traduzido, e era muito complexo. E aí o Roy Fidling, em meados aí dos anos 2000, em sua tese de doutorado, ele utilizou o protocolo HTTP para fazer a implementação de serviços, certo? Ou seja, simplesmente pela internet, por HTTP, você consegue fazer operações como inclusão, exclusão, atualização, enfim. E aí, com isso, surgiu o padrão arquitetural REST. Dentro do padrão arquitetural REST, vocês têm os verbos, onde definem as operações, tá? Veja que a gente tem operações como get para fazer a listagem, put para atualização completa, patch para fazer atualizações parciais em dados, post para criação e delete para exclusão, certo? Onde basicamente um cliente interagindo com o browser ou com ferramentas próprias, ele já consegue interagir direto com um sistema na nuvem ou qualquer outro lugar. Aí aqui eu vou falar um pouco aí sobre... Aqui eu vou pular um pouco para os verbos HTTP, depois eu volto aqui para o modelo de Richardson, tá? E veja que a gente define aí os verbos, quais são os principais verbos HTTP, né? Não, eu acho que é mais fácil falar sobre o modelo de maturidade de Richardson primeiro, né? Que ele define a glória do REST, o quão a sua API é madura de acordo com estes níveis, tá? Veja que a gente tem um nível 0, que é um nível basicamente sem padrão, sem nada, onde basicamente seria uma API em XML, só que sem padrão de nomenclatura, sem padrão de nomes, tá? A gente vindo aqui no nosso projeto, você vê que, por exemplo, aqui a gente, por exemplo, vamos supor que a gente nomeasse a nossa API para estoque de cervejas CAPI/V1. E vamos supor para a criação aqui da nossa API, a gente não colocasse um método post, colocasse um get. A gente poderia classificar no nível 0 de modelo de maturidade de Richardson, certo? Aí já no caso de recursos. Puxa, os recursos ele indica que no caso, um substantivo no plural. Aqui a gente está nomeando para API/V1/beers, só que a gente, por exemplo, na criação de cerveja, a gente manteria um get e um código de retorno, aí no caso a gente não colocaria nenhum código de retorno, que é um outro ponto que eu vou colocar também, tá? E aí no nível 2 entram os verbos, que é o post, get, delete. Atualmente a gente tem 8 verbos aí do padrão REST, que é o get para listagem, tá? Que a gente está fazendo para listagem para consulta, o post para criação de objetos, que a gente está fazendo para criação de cervejas, o delete mapping para exclusão, nós vamos fazer a implementação do patch, aqui, tá? Para atualização parcial, para fazer o incremento e o decremento de estoques de cervejas. E aí a gente tem outras operações, como put, que é a criação total, hatch para atualização de dados de cabeçalho, trace e options. A gente tem um total de 8 operações aí com o padrão arquitetural REST. As mais comuns utilizadas é get, post, put, delete e patch. São mais utilizadas essas 5 operações, que a gente vai ver quase todas na prática aqui. E aí, por fim, a gente chega no nível 3, né, que é o nível de controle de hypermedia. Como ele é um pouco mais complexo, a gente não vai entrar aqui nesse nível aí do RTOS, que já é chamado de RTOS, né? Hypermedia é the engine of the application state, onde basicamente, por exemplo, você faz a criação de objeto, só que no retorno dele, ao invés de somente dos dados criados, você tem um link para as próximas operações, né? Que isso é chamado de um controle hipermídia. A partir de uma operação, você vai ter como se fosse uma máquina de estado, aí para todas as outras as operações. É basicamente esses níveis que definem o quão é a nossa API. Atualmente, né, com as nossas inscrições, o nosso projeto está no nível 2 do modelo de maturidade de Richardson.
E aqui também eu deixei mais um resumo sobre verbos HTTPs baseado numa API de pessoas, tá? Aqui, por exemplo, /people com o método get, ele vai listar todas as pessoas, a resposta vai ser uma coleção de pessoas, e aí você tem todos os códigos de retorno, tá? A gente tem 5 tipos de código de retorno. Os que iniciam com 1 para informação, início 2 para status com sucesso, ou seja, no caso, se você quer pegar uma pessoa por ID, ele vai retornar 200 se ele encontra alguém com sucesso, ou 404 se não encontra. Códigos com início 4 é um erro do lado do cliente, vai informar o cliente. Aí tem o início com nível 3, que indica somente redirecionamento, e com início 5 é um erro do lado do servidor. Por exemplo, dá algum problema no banco de dados, alguma integração com algum outro web service que você está fazendo, você retorna o erro do tipo 5. Legal? Bom, pessoal, eu esperei, fiz aí uma pequena introdução, né? Acho que é interessante mostrar todo o sistema, como que ele foi arquitetado aqui, né? E agora nós vamos entrar aqui no nosso core business aqui do dia, que é a nossa parte de testes. Bom, pessoal, eu acho que antes, né, de mesclar aí com a parte prática de testes, eu acho que no primeiro ponto é fazer uma introdução um pouco conceitual, né? Lá em meados do ano 2000, um agilista, num livro chamado, acho que Succeeding Agile, teve um agilista chamado Mike Cohn, que ele propôs uma pirâmide de testes, né? Que consiste basicamente nesse desenho. Ou seja, partindo num nível maior de testes, mais baratos e menos custosos de implementar, até níveis mais altos. Ele fez toda essa classificação aqui para a gente, né? Ou seja, no primeiro nível nós temos os testes unitários, onde, cara, a gente está basicamente validando uma única unidade de código. A gente tem aquela nossa classe, aquela service, onde cada um daqueles métodos vão ser testados unitariamente. E o foco é somente testar aqueles pequenos testes, sem testar as interações. Puxa, ou sem interação com uma repository, sem interação com uma outra integração. Para esse teste, no caso, a gente faria um box, certo? E a gente simplesmente para ajudar a validar as linhas de código e os casos de testes de cada um dos métodos para nós. Caso a gente quisesse entrar num nível mais granular do testes, testar, por exemplo, se uma query da nossa integração estivesse fazendo alguma inserção correta, a gente entra no nível de teste de integração, onde basicamente a gente subiria um outro banco de dados ou um servidor de integração, caso você for testar com algum web service, tá? E aí nesse teste de integração, a gente faria uns testes focados, a gente criaria recursos à parte para fazer este teste, né? Por isso que ele entra num nível maior aí de custo, né? Porque você tem como se fosse um custo, pode ser até de dinheiro ou até de trabalho e de tempo, de fazer um teste integrado com outras plataformas. E aí, por fim, o teste mais alto da pirâmide, que se depende de fazer os testes menores, que são os testes de usabilidade, né? Em muitos lugares é também chamado como teste de regressão, que é um teste de ponta a ponta. Né? Por exemplo, vamos supor que você tem um e-commerce. Um e-commerce, você quer testar desde o momento que você seleciona o produto no site até a parte de checkout, a parte que você compra. Você vai passar desde a parte de entrar no site, buscar o produto, fazer a reserva, fazer o pagamento do produto e aí, por fim, ter a confirmação da compra por e-mail. Esses testes você consegue fazer toda a automatização a esse nível de usabilidade, mas veja que vai um trabalho muito mais custoso, ele demora muito mais e aí tem todo um tempo de desenvolvimento também um pouco maior também. Por isso que ele é considerado nesse nível da pirâmide. Tá? Aqui trazendo um pouco para a tecnologia, eu peguei um pouco, eu achei esse slide aqui que ele é mais focado em mobile no caso, tá? Mas no caso eu acho que pode ajudar a gente na nossa aplicação. No caso nós temos os testes do primeiro nível, né? Que nós temos um teste maior no caso de JUnit, Mockito e do Runquest, que nos ajuda com a validação de testes. Ou seja, você consegue escrever testes muito mais rápido com JUnit, com Mockito, com Runquest. E aí no segundo nível, trazendo para o Spring, você tem os testes de integração do Spring Boot, onde você consegue testar com classes repository e aí você consegue injetar e utilizar um banco de dados de teste. Nós não vamos entrar nesse detalhe, tá? Nós vamos focar no primeiro nível da árvore. E por final, você tem testes como ferramenta como o Appium, você pode utilizar ferramentas como o Selenium, onde você consegue automatizar os testes aí de interação de usuário e de tela também, né? Partindo aí para a prática tecnológica. Bom, e qual é a vantagem dessas pirâmides de testes? Cara, a gente tem um sistema aí testado de ponta a ponta. Cara, você consegue partir desde os testes mais básicos para garantir a qualidade do seu código, desde o que o seu método está cobrindo, que tipo de casos ele faz. Com isso você consegue ter prevenção a bugs, você faz uma evolução segura sem quebrar funcionalidades. Vamos supor que você precisa dar manutenção no método. Todos os outros testes que você criou, ele vai garantir que nada vai quebrar para você. Cara, você consegue evoluir com segurança o seu sistema, o que é muito importante aí em equipes de alto desempenho, como por exemplo, pegando e-commerce, pegando bancos, que, cara, se você pegar esses contextos, lá certamente você tem ferramentas de integração contínua e deploy contínuo funcionando o dia inteiro, testando, entregando. Só que imagina se no meio desse ciclo você quebrar um teste dentro de 1 milhão. Cara, é muito mais seguro ele quebrar numa fase de CI do que quebrar ali em produção. Em ambientes de missão considerados até missão crítica, né? Você pode considerar um banco hoje um e-commerce, cara, como um sistema de missão crítica, né? Se você não tem uma qualidade garantida desses sistemas, fica aí complicado fazer uma evolução, né?
E, inclusive, também, a gente pode ver também que o teste é uma forma de documentação muito boa, né? Desde que ele seja bem projetado, que você teste todos os cenários e ele tenha boas nomenclaturas, por isso que é muito importante também a gente investir no padrão de nomenclatura dos testes, no padrão do nome das variáveis, tá? Com isso, a gente tem a vantagem de também ajudar o onboarding de novos desenvolvedores. Vamos supor que um projeto tenha sido trabalhado e evoluído durante um ano e vai entrar um novo desenvolvedor. Eu acho que uma das melhores formas de aprender como o sistema está contextualizado é executando toda a bateria de testes. Lá ele vai ver como exatamente funciona cada parte do sistema, e não só no unitário. No unitário, para entender como é que é a estrutura e padrão de código, as integrações para entender o framework que ele trabalha, que é um pouco mais voltado para framework, e aí no último nível da pirâmide para entender como funciona o sistema como um todo. E aí também, já conforme mencionado, o teste é uma base muito importante para ferramentas de integração contínua, ou seja, cada commit que você faz a ferramenta de integração contínua, ele para toda uma suite de testes, podemos encaixar o Travis, o Circle CI, que são ferramentas de integração de código, que eles garantem a integração com qualidade e inclusive deploy contínuo, né, que é o CI/CDs, onde você tem toda uma integração contínua, você faz o deploy no ambiente de desenvolvimento, faz outros tipos de testes, como se fosse de integração, testes de funcionalidade, um outro ambiente de testes para rodar somente regressão, e com esses testes automatizados, ele automaticamente já faz o deploy em produção, ou seja, a partir de um commit de uma feature, você consegue programar toda uma cadeia de testes e de deploy automático, e os testes é uma base fundamental nesta parte. E aqui no nosso curso, nós vamos desenvolver o nível 1, tá? De testes unitários, tá? Ou seja, que são os testes conforme visto na pirâmide. Nós temos o maior número de testes, menor custo e menor tempo de implementação. Ele é de implementação um pouco mais rápida, porque ele foca somente no unitário dos testes, tá? Esses testes, ele é basicamente feito pelo próprio desenvolvedor. Ou seja, a partir do momento que a gente seleciona uma funcionalidade, o teste, ele é parte do desenvolvimento. Eu acho que o mindset que a gente precisa ter, que o teste, ele, numa estimativa de tarefa, ele já tem que entrar numa estimativa. Porque com isso você já consegue desenvolver com maior qualidade, tá? O que basicamente eu procuro levar hoje, né, nos times que eu atuo, é incluir o teste como parte do desenvolvimento. E basicamente eles são testes rápidos, tá? De serem executados com base em linhas de código. E aí a gente consegue fazer, inclusive, com vários testes, a cobertura de vários cenários para as linhas de códigos também. Muitas pessoas falam aí de 100% de coverage, de 100% de cobertura de testes unitários. Mas né, a gente tem que ver também quais são os testes que faz sentido para nós. Não necessário 100% de linha, mas um melhor teste que ele cubra todos os cenários de saída do nosso código. E aí, inclusive, a gente consegue fazer integração com outros códigos e com outros métodos através de mocks. Lembra que a gente falou que o teste unitário ele é focado somente no método de uma classe, mas as interações de uma classe. Por exemplo, a nossa classe Beer Service que conversa com Beer Repository. A Beer Repository, nosso objetivo não é testar um Beer Repository em um teste de service. É basicamente testar o Beer Service. Então, a gente, através de uma ferramenta como o Mockito, nós vamos gerar o mock para ele. E aí, aqui, eu vou fazer uma pequena introdução, só mostrar o site, tá, dos principais frameworks que a gente vai utilizar para desenvolver os nossos testes. Vamos utilizar o JUnit aqui na versão 5, tá? Onde basicamente nós criamos as nossas classes, criamos uma classe de JUnit, né, pacote de teste, criamos um método @teste e dentro dele, com isso, o nosso projeto já sabe que tem que executar o JUnit, um teste, chama o método assert_equals para fazer a validação da operação, tá? O assert_equals ele é parte do JUnit, tá? Aqui tem o site do próprio JUnit 5, onde a gente tem toda a documentação, guia de usuário, toda a documentação no nível de API, certo? Esse link está naquele que a gente mostrei para vocês do nosso projeto. Temos também o Mockito, tá? Onde o grande papel do Mockito é você fazer aí verificar as interações, ou seja, aqui a partir de uma lista mocada, você adiciona o objeto deles, com o método mock você consegue criar um objeto dublê, aí você adiciona dados na lista mocada e você verifica as interações também. E aí você também pode, outra funcionalidade é simular chamadas, tá? Nós vamos focar principalmente em simular chamadas aqui para nós. Provavelmente a gente coloca algum verify também só para fazer um teste também. Aí aqui você moca uma lista, e aí, por exemplo, você cria uma lista, não tem nenhum dado, aí quando você for pegar o primeiro elemento de uma lista, você vai instruir o objeto, esse objeto dublê, sempre a retornar esse dado como first, certo? Ou seja, a partir da lista mocada, sem inserir nada, você consegue fazer o print do dado e do getData, que você está fazendo como first, e no mockDelete.getNow9, porque ele vai imprimir como nulo, que você, na verdade, não mocou nada. Aí aqui nós temos o site do Mockito, tá? Este link também está lá. E para ajudar os nossos testes a ficarem com muito mais qualidade, eu vou utilizar o Runquest, que nada mais é como o Matchers. Na verdade, é uma biblioteca para ajudar a escrever testes muito mais fluentes. Ou seja, todo aquele assert equals, nós vamos substituir aqui pelo próprio Runquest. Veja aqui, ele tem num teste do JUnit, ele tem o biscuit e o meu biscoito. E nós vamos ver com o assert that que o biscoito é igual ao meu biscoito. Assert that the biscuit is equal to my biscuit. Ou seja, é muito mais fluente fazer dessa forma com os matchers do Runquest, que é o que nós vamos utilizar aqui com nossos testes. Porque o objetivo não é só escrever testes unitários. O objetivo é só escrever bons testes que cobram bons cenários e que também sejam de fácil nomenclatura para ajudar na documentação do nosso projeto. E é algo muito interessante, né? Aqui, ó, veja aqui somente, ao adicionar a biblioteca Spring Boot Starter Test, nós vamos ter a disponibilidade a todos estes frameworks, ao JUnit, ao Mockito, ao Runquest e todos os escopos de testes aí do Spring.
Aqui nós vamos entrar agora, de fato, na nossa parte de código. Bom, primeiramente, só para contextualizar aquela parte do Spring Boot Starter Test, veja que a gente adicionou a dependência no escopo de teste, tá? O JUnit Vintage, tá? É o JUnit versão 4, a gente está excluindo ele para colocar a versão 5, certo? Isso já é gerado automaticamente pelo Spring para nós. E aí aqui, se eu entro dentro desse starter, eu entrei direto do .xml do Spring Boot Starter para a gente aqui, tá? Veja que aqui dentro no .xml que eu inseri aqui, nesse escopo somente de teste, aqui dentro a gente já tem bibliotecas, no caso temos o Runquest, temos o JUnit, a versão Jupyter, que é a versão 5, o Vintage é a versão 4, e o Jupyter é a versão 5 do próprio JUnit, tá? A gente vai utilizar a versão mais recente, que é a versão Jupyter, a versão 5 do JUnit, e aí nós temos os matchers do Runquest para nós aqui. Aliás, a gente já falado do Runquest e temos o Mockito aqui também para a gente, certo? Com isso, somente adicionar os starters, que é uma facilidade aí do Spring Boot, além da autoconfiguração, né, que o próprio Spring Boot disponibiliza para já deixar todas as dependências configuradas, ele já vai inserir todas as bibliotecas necessárias para fazermos os nossos testes. E agora vamos começar a codificar o nosso primeiro teste unitário aqui. Basicamente, o que nós vamos fazer, né? Como a gente estava fazendo, multiplicamos o sistema de dentro para fora, o que nós vamos fazer aqui, basicamente, a gente precisa, no primeiro ponto, testar a criação de uma cerveja aqui para nós. Ou seja, este método, create beer. Veja que aqui, basicamente, ele recebe como parâmetro um DTO, que é o padrão Data Transfer Object, certo? Que aqui a gente consegue adicionar algumas validações para não também sobrecarregar a classe de entidade e deixar ela com uma responsabilidade única para o banco de dados. Por isso que nós criamos aí o DTO, e ele está como atributo aqui do método createBeer. Basicamente, ele verifica, tá, se a cerveja ela já foi cadastrada no sistema, tá? Por isso que tem aquela implementação find by name aqui na nossa repository. Veja que aqui na beer a gente marcou como banco de dados um atributo como único, certo? Mas a gente também coloca uma validação aqui na classe service. Caso essa cerveja estiver presente, ele vai lançar uma exceção aqui para nós, indicando que a cerveja já está registrada no sistema, certo? E aí essa classe service aqui, tá? De criar uma cerveja, ela é chamada aqui pela nossa controller. Nós também vamos montar um teste unitário aqui para nossa controller, tá? Para fazer primeiro, aliás, deixa eu explicar aqui. Primeiro a service, nós vamos criar um teste mais focados no negócio, tá? Primeiro para validar se a cerveja foi criada com sucesso ou se ela está duplicada. E aqui a nível de controller, nós vamos basicamente focar no teste unitário mais focado no próprio Spring. A gente consegue fazer. Basicamente, nós vamos validar se o método post foi chamado com sucesso e retorna o status 200 criado com sucesso. E aqui nós vamos validar se cada um desses atributos foram preenchidos, tá? Porque veja que todos os campos aqui são obrigatórios, exceto o ID. Essa validação também é importante aqui. Para também mostrar a interação prática do nosso projeto, eu vou utilizar como apoio uma ferramenta que é o Postman. É uma ferramenta muito famosa, tá? E aqui eu escrevi diversas suítes para a gente de teste, onde nós conseguimos simular todas as operações HTTP aqui, tá? Eu só vou mostrar para vocês na prática, né, como é o sistema funcionando. Eu vou subir aqui o nosso projeto antes de codificar um teste unitário. Às vezes demora um pouquinho para subir. Vou fazer diferente. Eu vou subir no modo de debug aqui, que é mais simples, né? A gente consegue fazer alguns debugs, mostrar alguns breakpoints durante o desenvolvimento do teste. Então, desabilitei o debugger. Vou aguardar a subida do projeto. Legal. Agora vamos vir aqui no nosso Postman, tá? Eu vou informar os campos obrigatórios, nome, a marca da cerveja, a quantidade máxima, a quantidade inicial que eu quero cadastrar e o tipo da cerveja, tá? Eu vou chamar aqui. Legal, ele criou a Colorado com o ID 1 pra gente, ele retornou o status 201 created, tá? Que é o status que a gente está informando aqui no cabeçalho da nossa controller, certo? E aí com isso ele criou com sucesso a cerveja. Se caso ele fosse chamar para criar novamente, olha só, ele daria o badge request e na mensagem beer com nome Colorado já está registrada no sistema, que é justamente a validação que ele está fazendo por esse método verify if it's already registered. Agora vamos supor que a gente quer fazer alguma alteração e tem que fazer todo esse teste na mão para verificar se ele está criado. Cara, fica meio complicado, né? Eu acho que com o teste unitário a gente consegue garantir que essa funcionalidade está testada e numa evolução se quebrar, a gente vai conseguir garantir com este feedback de código, né? A gente vai conseguir arrumar o código para seguir com qualidade em frente. Então vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro teste unitário aqui no createBeer, na parte de serviço, para testar se o cadastro é feito com sucesso ou não. Então, para isso, aqui no nosso nível de source, eu vou abrir a parte source, eu vou criar abrir em teste, Java, eu já deixei aqui uma classe pré-criada de service, beer service test. Esses testes comentados aqui, tá? Eu deixei para a segunda parte, uma parte aí, outra parte aí que eu vou fazer uma inversão de testes aqui. Veja aqui, a gente criou uma classe chamada de beer service test, tá?
E a gente marcou ela com a anotação @extendWith. O que é essa anotação extendWith? Ele vai dizer para a gente que para rodar essa classe de teste unitário, eu quero utilizar uma extensão do Mockito. Eu basicamente estou instruindo para a minha classe de teste unitário que eu vou adicionar aqui a extensão do Mockito para criar os objetos dublês, que é referente ao Mockito, certo? Como eu quero testar a Beer Service, eu declarei aqui, tá? A classe private Beer Service, anotei com a anotação @injectMocks, que aqui dentro eu vou somente fazer a injeção do meu Beer Repository aqui para nós, que essa classe é gerenciada pelo Spring, só que eu não quero testar ela. Ela, basicamente, eu vou criar essa classe, eu vou usar o Mockito para criar um mock dela, um objeto dublê. E aqui na nossa Beer Service teste, eu preciso informar aqui para o nosso teste. Ou seja, basicamente, através da declaração private Beer Repository, eu posso marcar com uma anotação @mock, que eu vou criar um mock dessa minha classe Beer Repository. E veja que tem uma outra classe aqui, tá? Chamada de Beer Mapper, tá? Esse Beer Mapper, basicamente, é uma classe que vai nos ajudar no desenvolvimento, tá? É uma interface anotada com a anotação @mapper, tá? Onde eu declarei uma constante dela, interfaces aceitam constantes, que eu sempre vou pegar minha declaração a partir dela. Veja que eu escrevi dois métodos, tá? Que dado um DTO, eu converto para o modelo, e dado uma entidade, eu converto com um DTO, tá? O porquê isso? Veja que quando a gente vai criar uma beer, uma cerveja, eu estou passando o padrão DTO, que é o Data Transfer Object, né? Que é onde nesse objeto de transferência eu faço minhas validações dos meus inputs de entradas e deixo a minha entidade responsável. Só que eu preciso converter todos os dados da minha DTO, que são exatamente os atributos que eu tenho aqui na minha cerveja, eu preciso converter para o formato que o repositório conversa, tá? Que é justamente um objeto do tipo cerveja. Só que, só para mostrar aqui a título de exemplo, tá? Vamos supor que toda vez eu tinha que criar uma cerveja e aqui fazer beer 1.7 ID, beer do 1.7 name e por aí vai. Cara, eu ia gastar muita linha de código. Basicamente com esse mapper aqui, tá? Que é o beer mapper, eu crio uma interface, anoto com a anotação @mapper e faço por convenção a criação desses métodos, tá? Essa documentação do mapstruct também está na parte principal do projeto e para configurar é muito fácil. Basta apenas adicionar a dependência do mapstruct e aqui na parte de build e dos plugins do Maven, você adicionar um plugin do Lombok e do próprio mapstruct para ajudar nesse processamento. Bom, só para contextualizar aí, porque eu não estou inserindo como mock aqui, tá? O Beer Mapper ele é automaticamente inserido como uma constante dentro da nossa classe. Bom, vamos lá. Então, aqui nós vamos criar nosso primeiro teste. Nós vamos criar a nossa cerveja aqui com sucesso. Bom, então basicamente eu vou vir aqui no método Beer Service Test, tá? Eu vou criar o primeiro método, eu vou utilizar o modificador default, poderia utilizar public, mas como eu não vou utilizar por fora, eu vou utilizar o default void. Aí eu vou fazer uma nomenclatura em inglês, tá? Vou utilizar o padrão when e then. Quando, então. Então eu vou chamar when, quando uma cerveja é informada, when beer informed, then it should be created. Então a cerveja deve ser criada, certo? E aqui eu preciso anotar com a anotação @test, certo? Legal. Ou seja, com esse método nós vamos criar a nossa cerveja com sucesso. Aqui, para nos ajudar, aqui basicamente eu vou começar criando, ele espera que ele tenha como parâmetro de entrada um DTO, tá? Ou seja, eu preciso passar um DTO com todos esses dados preenchidos, tá? Através do nosso teste. Então, o que eu vou fazer? Eu deixei uma classe criada aqui, tá? Chamada de Beer DTO Builder, que basicamente esse builder aqui, eu utilizei uma outra classe aí do Lomba, que é o @builder, tá? Eu marquei com @builder, e a partir da anotação @builder, eu chamei uma outra constante de default, onde aqui eu criei vários valores já para a gente ter esse objeto criado para a gente, porque como nós vamos utilizar beer DTO em várias partes do nosso teste, eu deixei esse beer DTO criado na nossa estrutura de testes, tá? O padrão builder, ele é muito utilizado para testes, tá? Justamente por a gente ter a possibilidade de já criar o teste o objeto de uma forma fluente, e o builder também ele nos auxilia a já retornar um objeto com todos os valores preenchidos para nós. Com isso, aqui eu estou criando o Beer DTO Builder, onde basicamente estou criando uma cerveja Brahma da Ambev, do tipo Lager, e aqui vai retornar com todos os atributos preenchidos, inclusive para não ter que ficar repetindo código toda vez que a gente criar aí os objetos. Bom, vamos lá. Então, eu vou chamar beerdto.builder.build, vou criar o DTO, e aí quando eu criar o DTO, eu vou chamar o método toBeerDTO, onde o meu builder ele vai retornar todo um BeerDTO com todos esses dados aqui para nós. Eu vou ter um BeerDTO aqui, e aí, o que nós vamos interagir aqui dentro dos nossos métodos? Como nós vamos fazer um mock desse método Beer Repository, ele precisa de uma cerveja para salvar para mim, certo? Com isso, eu também preciso ter essa entidade aqui para nós, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou também ter uma entidade cerveja criada. Com isso, eu vou utilizar este Beer Mapper aqui, tá? Eu vou utilizar o mapper que nós criamos, e aí eu vou converter o nosso DTO para uma cerveja. Eu vou chamar de Expected Saved Beer, certo? Com isso, eu tenho uma cerveja. E agora, beleza, eu vou utilizar given. Dado que eu tenho esses meus dados de entradas e os dados de salvar, o que eu posso fazer?
Aí agora eu preciso simular as chamadas dos meus métodos da minha service, tá? Da minha repository aqui para nós. Eu preciso simular tanto esse método para salvar aí a minha cerveja, e quanto para verificar se essa cerveja já está cadastrada ou não no sistema, que é o caso na cerveja com sucesso. Como a gente vai criar um mock para esse beer repository, eu preciso instruí-lo através do mockito, que este método findByName não vai retornar um optional vazio. E aí, caso não exista já isso para nós, ele vai salvar com sucesso a cerveja. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o método do mockito, mockito.when, beer repository.findByName, ou seja, a partir do beer.to.getName da cerveja Brahma. Then eu vou retornar nada, um optional.empty, certo? E a mesma coisa eu vou fazer aqui, o mockito.when, beer repository.save. Eu vou utilizar essa própria expected saved beer aqui, tá? Esse objeto de cerveja. Then eu vou retornar o próprio objeto aqui para mim. Então, basicamente, eu preciso ter alguma coisa que salve e que retorna para nós. Eu não vou entrar tanto em detalhes da operação de salvar, que a gente está testando de fato somente a nossa service, certo? Aí aqui, ele vai salvar a cerveja e vai retornar a cerveja para nós. Eu vou fazer, como a gente está chamando uma constante aqui do mockito, aqui eu vou deixar mais fluente, tá? Eu cliquei nesse botãozinho, nesse tip, aqui do lado esquerdo, e eu vou adicionar um import estático do mockito para nós. E then, eu vou chamar de fato o método beerService.createBeer. Eu vou passar o nosso beer.dto. E aqui ele vai retornar um outro DTO para a gente, createdBeer.dto. Veja que o createBeer ele lança uma exceção aqui para a gente. Eu vou adicionar essa exceção aqui no nosso corpo. E aqui eu vou chamar um assert equals, aqui do próprio JUnit, tá? Ou seja, o nosso beer.dto.getID, ele precisa ser criado igual ao novo DTO retornado, createdBeer.dto.getID, certo? Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa para o getName. Só para validar alguns outros dados. E aqui eu vou clicar com o botão de rodar o nosso teste unitário. Legal. Com isso, ele garantiu que o nosso método está sendo retornado com sucesso, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, tá? Com o breakpoint aqui. Eu vou utilizar como ferramenta o nosso debugger. Eu vou voltar aqui ao nosso teste, tá? E agora eu vou debugar este teste aqui. Eu vou clicar com o botão direito, eu vou debugar aqui. E aí uma coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é justamente a interação dos mocks aqui, tá? Eu criei o nosso DTO aqui. Veja que aqui nós temos o nosso DTO todo preenchido com todos os dados. E vamos ver a magia que faz primeiro aí o MapStruct, tá? A gente vai ter o expected, o objeto que nós esperamos salvar. Veja que ele converteu aí com uma entidade para nós. E aqui nós estamos simulando as nossas chamadas. E aí aqui eu vou cair dentro da service. Aqui dentro do verify, eu vou verificar aqui o beer repository, eu vou passar aqui em cima. Veja que é uma instância que nós mocamos pelo próprio mockito lá para nós, certo? Ou seja, aqui a gente já sabe que ele não vai retornar nada para nós. Ele não vai fazer o lançamento da exceção. Aqui ele vai fazer a conversão da cerveja que eu espero salvar. Beer repository.save ele vai retornar a mesma entidade. E com isso, a gente está verificando todo o nosso fluxo de código. Um teste bem a nível de código, tá? Para verificar se aquele fluxo de criação ele foi feito com sucesso. Com isso, a gente está validando que ele foi criado com sucesso aqui para nós. Cara, beleza. A gente viu o JUnit e o Mockito. Mas eu falei também da parte do Runcrash, certo? Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos deixar o método mais bonito, mais fluente. Veja que o assert equals a gente só pega o ID e o getID, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos trocar pelos matches do Runcrash, tá? O que eu vou fazer aqui? Vou substituir essas duas verificações pelo nosso Runcrash. Aqui então eu vou chamar aqui da classe estática uma classe chamada de matcher assert, que ela vem do próprio Runcrash. Vou chamar o assert that, vou verificar que, aí aqui eu vou inverter, né? Que como no JUnit primeiro a gente coloca na ordem dos parâmetros que o valor esperado e o valor retornado, aqui eu vou colocar o valor retornado, createdBeer.getID. Aí aqui na vírgula eu vou chamar o método matchers.is, certo? E aí aqui dentro dele vai ser um método uma interface muito fluente. Eu vou chamar o matchers.equal to beer.to, que é o valor esperado. Eu fiz uma beer.to.getID, que é o valor esperado. Mas veja aqui, como são variáveis estáticas, matchers, assert that, matchers is, não ficou muito fluente. Então eu vou adicionar um import estático para esse matcher assert, e para os matchers a mesma coisa. Agora veja, nós vamos fazer um assert that, o ID da cerveja criada é igual ao ID do DTO passado. Eu vou até renomear essa classe aqui, tá? Para esse método variável para ficar claro, eu vou chamar de expected beer.to, certo? E eu vou pegar esse assert that e vou replicar para o getName. E aí eu vou colocar um aqui para validar também a quantidade para a gente também. Get quantity.
Legal. Aí agora eu vou executar aqui os testes e ele vai ser executado com sucesso para a gente. Estou aguardando executar os testes aqui. Legal, veja que o Runquest agora ele adicionou muito mais qualidade aí ao nosso código. Veja que ele ficou, olha só, a gente fez uma nomenclatura quando a cerveja é formada, então ela deve ser criada, certo? E veja aqui, ele fazendo a divisão por given, when, then, aqui por esse padrão de divisão de testes, tá? Mais vindo do BDD, né? Eu utilizei como o Behavior Driven Development, tá? Que ele fala dado, então, quando você tiver isso, executa este passo. E aqui com o Assert That, com o Runquest, a gente deixou ele muito mais fluente o nosso teste. Além de fazer essas verificações, o Runquest você consegue fazer outros matches também muito interessantes. Por exemplo, a gente consegue, vou utilizar como exemplo aqui, verificar se o número é maior que o outro, tá? Vou utilizar aqui, ó, Assert That, created beer.getQuantity, aqui no nosso builder, tá? Ele retorna a quantidade de cervejas igual a 10. Nós vamos fazer a validação, se é if greater than 2. Ou seja, se esse valor aqui é maior do que 2, olha só, ou seja, a quantidade igual a 10, ela realmente é maior do que 2? Então vamos testar aqui, tá? A gente tem diversos matches, não só do equals to, tá, pessoal? A gente consegue verificar se ele é maior aqui. Vamos aguardar executar o nosso teste. Legal, show de bola. A gente consegue ver que a gente, além de tornar o nosso teste mais fluente, o Runquest ele deixa muito mais poderoso o nosso teste. Cara, a gente pode somente do assert equals e começa a entrar num outro nível de teste também. Cara, verificar se o valor é maior que o outro, consegue verificar se o tipo do objeto é de um tipo, enfim, consegue fazer diversos tipos de validações muito bacanas. Legal. Tudo isso num único teste a gente já conseguiu ver, pessoal. E agora a gente, né, vamos dar continuidade aí no outro, aqui na Beer Service, certo? Veja que com esse primeiro teste nós validamos, tá? Que nós criamos a nossa cerveja com sucesso. E agora a gente precisa, lembra que lá no Postman, quando a gente estava criando uma cerveja, vou até voltar um atributo aqui. Veja, lembra que a gente já mostrou que aquela cerveja já existia? O Beer Already Registered Exception. Vou ver aqui o bate-papo. Legal. Bom, vamos lá. Só ver aqui, galera. Legal, show de bola. Bom, lembra que a gente já tinha a nossa cerveja criada aqui, via Already Registered Exception. Agora nós vamos automatizar esse teste aqui na nossa camada de serviços, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui o Create Beer, tá? E agora nós vamos criar um outro teste onde nós vamos simular aí quando uma cerveja já foi cadastrada no sistema. Então eu vou chamar de void, vou chamar de when already registered beer informed, quando uma cerveja já criada é informada, então uma exception should be thrown, ou seja, uma exception ela vai ser lançada. Veja que aqui eu estou utilizando como padrão, tá? Fazer tudo em inglês os testes, tá? É muito recomendado a gente começar principalmente fazer, pode fazer em português também, mas é bacana, muitas empresas adotam essa prática. Mas se você pega muitos projetos open source, a grande maioria, inclusive projetos brasileiros, é tudo em inglês, tá? Por isso que eu sigo na nomenclatura de inglês. Cara, aqui vou seguir a mesma linha, tá? Inclusive eu vou copiar essas duas primeiras linhas aqui do Given, tá? Para realmente reutilizar código, tá? A gente também utiliza código copiando algumas coisas que já são, né, tirada da duplicação, tá? Ou seja, eu criei uma cerveja Expected Beer DTO, e aqui somente vou renomear essa Expected Beer por uma Duplicated Beer, certo? E aí aqui eu somente vou fazer um único mock aqui, tá? Porque como a gente já tem a verificação, aqui no próprio método, no Verify If Already Registered, da parte do Create Beer, nós vamos, em caso, encontrar uma cerveja e lançar essa exceção, certo? A gente aqui na nossa service, eu somente vou fazer um mock do find by name, certo? Desse método aqui, o nbeerrepository.findbyname. Então, só que ao invés de retornar um optional.empty, eu vou retornar um optional of duplicated beer, certo? E aí aqui, a gente precisa criar nossa beer service.createBeer, beer DTO, expected beer DTO, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na minha assinatura o método beer already registered exception, certo? Só que eu preciso, em algum ponto do meu método, eu preciso verificar. Como é que eu vou verificar que a minha exceção foi lançada? Cara, aqui eu somente estou chamando a cerveja e vamos lá. Aqui, aí eu vou chamar aqui o meu método. Aqui ainda não estou validando nada, só que eu preciso validar, de fato, a minha exceção. Aqui na minha chamada. Eu somente vou executar aqui, tá? Título de exemplo, o create beer. Passando justamente a exceção. Opa, falhou o teste aqui. Ou seja, ele chamou aqui a exceção, beer with name Brahma, já está chamada no sistema, certo? Ou seja, aqui ele vê que pela nossa stack trace, ele vai cair aqui na exceção e ele vai subindo ela para a gente aqui. E aí, veja, e aí, com isso, o próprio JUnit, ele disponibiliza para nós uma validação chamada de assert that, tá?
desculpa, na verdade não é o assert that, tá? É o assert throws, vou utilizar do próprio JUnit, o assert throws, tá? Que bear already exception.class, essa exceção é lançada, quando em uma outra thread eu chamar esse bear service.createBear aqui, certo? Com isso, eu consigo, como ele é uma thread sendo chamada dentro desse throws aqui, tá? Eu vou entrar dentro desse método da implementação do método throws, tá? Ele passa uma classe e um tipo executable aqui pra gente, tá? Que ele é do próprio uma thread do próprio JUnit pra gente. E aqui eu vou executar o teste e ele vai vamos ver o que ele vai acontecer, tá? Ele vai verificar que aí a exceção ela foi lançada. Legal, a gente conseguiu verificar, tá? Que essa exceção ela foi tratada, tá? Eu vou entrar aqui no createBear e vou colocar um breakpoint pra gente ver, tá? Aqui dentro do already registered exception. Vou colocar um breakpoint justamente aqui dentro da minha exceção e vou botar um outro breakpoint para ver justamente chegar aqui na exceção do nosso teste. Eu vou pegar, eu vou debugar esse teste. Legal. Quando eu vou chamar a cerveja, ele vai verificar se foi chamada. Olha só, aqui ó, eu chamei o find by name, ele verificou, ele foi positivo, está presente essa cerveja, ou seja, significa que ela está duplicada no nosso sistema. Com isso, ele vai lançar uma exceção, que ele cai aqui dentro da nossa exception que nós criamos, tá? Essa red exception, veja que ele criou aqui dentro do pacote, eu deixei um pacote chamado de exception aqui dentro e eu próprio criei, tá? Quando uma cerveja ela existe, ele vai retornar um status de 400. Lembra que lá no padrão REST, a gente define os status, 200 para com sucesso e 400 para algum problema, aí informando alguma informação do lado do cliente, tá? Legal. Com isso, a gente conseguiu testar todo o fluxo da parte de negócio aí da criação de uma cerveja. Faltou apenas a gente fazer o teste, tá, pessoal? Só tirar aqui o negócio aqui. Legal. Faltou somente a gente testar a parte de controller, tá? Que é justamente aquela parte que a gente faz a interação aí com o Postman, tá, pessoal? Aqui, basicamente, a gente tem a criação com sucesso, e veja que aqui a gente tem a parte com erro, ele retorna justamente o código 400 badge request pra gente, e agora nós vamos deixar essa parte unitariamente testada também aqui na nossa controladora, tá? Eu vou abrir aqui o método Bear Controller. Basicamente, o que eu quero testar no controller? Dois métodos de criação também, tá? Eu quero testar a criação com sucesso, tá? Passando de TO válido, e eu quero validar se ele está retornando exatamente esses dados aqui do Postman. E eu quero validar quando ele vai retornar um status 400 aí de erro, como por exemplo, veja que a gente tem a anotação @valid quando a gente passa o corpo, o DTO. Eu vou fazer uma validação aqui, tá? Tem um campo que ele é obrigatório, tem um campo obrigatório aqui para a gente. E aí com isso ele vai retornar um problema para nós, ele não deixa cadastrado aí um problema aqui no nosso método. Com isso eu vou abrir aqui a classe Bear Controller Test, certo? Veja que aqui eu tenho a classe Bear Controller Test, tá? Eu deixei algumas constantes aqui já desenvolvidas, já vou descomentar, onde basicamente eu também estou estendendo com o Mockito essa classe aqui para nós, tá? Eu tenho a nossa API principal, que é /API/v1/bears, ou seja, a partir desse mock MVC do próprio Spring eu vou chamar essa classe, eu deixei já mapeado numa constante o ID de uma cerveja válida, de uma cerveja inválida, e aí os subpaths, os subcaminhos aí do incremento e decremento de cerveja que nós vamos fazer. Beleza, aqui para o controller que eu estou chamando @injectMocks do próprio Spring, né? Ou seja, a partir dela, aqui desse injectMocks, eu vou injetar um mock para a nossa Beer Service. Ou seja, essa classe Beer Service que nós testamos aqui o método de criação de cerveja, agora na parte de controller, ela basicamente vai ser um mock, um objeto dublê para a gente, tá? E a partir disso, eu também deixei comentados os métodos que nós vamos fazer o incremento e o decremento de cerveja. E aqui, o que eu vou fazer, tá? Primeiro eu vou criar um método de setup. Eu vou utilizar o autogerador de código do IntelliJ, eu consigo chamar o método setup. Ou seja, antes de cada teste, eu preciso fazer a configuração do meu objeto mock MVC. Eu vou chamar aqui o mock MVC builder, uma constante, .standalone setup. Ou seja, eu vou fazer o setup somente para a classe Bear Controller, aqui para a gente. Aí eu vou colocar alguns parâmetros de configuração, que é o Custom Argument Resolvers, tá? Eu vou adicionar esse Pageable Render Method Argument Resolver, ou seja, ele vai adicionar suporte a objetos pagináveis para a gente. Eu vou colocar a parte de View Resolvers, que somente quer toda a parte de visualização, e a gente precisa fazer um mapeamento por Jackson para JSON, certo? E aqui eu vou chamar o new mapping Jackson for to view, .build. Com isso, a gente tem a configuração do nosso objeto mock MVC, que ele é do próprio Spring aqui pra gente, certo? Com isso, eu tenho com esse mock MVC, com todas essas configurações, passando o Bear Controller, passando o Custom Argument Resolver, que na verdade eu consigo colocar objetos pagináveis, e colocar a parte de visualização de retorno, que ele vai ser sempre um objeto JSON, ou seja, com isso eu vou simular que o retorno é o próprio dado de uma API aqui para a gente.
Aí o primeiro teste que eu vou criar vai ser a chamada de um post com sucesso, de uma criação de uma cerveja com sucesso, tá? Para isso eu vou fazer o void when post is called, then a beer is created. Ou seja, com isso eu vou dizer que uma cerveja foi criada para nós. A anotação @teste. E aqui dentro, com esse teste do mock MVC, primeiro o que eu tenho que ter também? Eu também tenho que ter o meu DTO criado aqui, certo? Ou seja, ele vai receber no corpo do objeto um DTO, que na verdade é esse corpo aqui que a gente está passando através do post. Veja como o objeto post ele sempre vai passar um corpo aqui, com todos os dados para fazer a inserção no nosso sistema. E aqui no nosso IntelliJ, eu vou, no nosso teste, eu preciso trazer aqui para dentro esse DTO, ou seja, eu preciso informar um DTO, eu vou chamar aqui no nosso beer DTO builder.build, e ele vai converter a um beer DTO. Aqui eu tenho um beer DTO. E aqui novamente eu vou chamar um given when, e aqui eu vou chamar novamente o Mockito para a gente. Como eu configurei o Mockito aqui também na nossa classe, eu vou chamar when, vou chamar mockito.when, beer service.create beer, quando eu vou criar uma beer passando o beer DTO, ele vai retornar também um DTO criado, que é o retorno da assinatura do nosso beer DTO, certo? Aqui ele pede para adicionar a exceção, eu vou adicionar um import estático também, certo? E aqui, a partir do nosso mock MVC, eu vou chamar um perform, eu vou chamar um método post aqui, ou seja, eu vou chamar um mock http servlet request builder, tá? Aí eu vou passar nosso beer API URL path, que basicamente eu estou passando para a nossa chamada MVC. É como pensa que eu estou chamando o postman, passando esse endereço, /API, /v1, /beers, tá? E aqui dentro eu vou passar o beer API URL path. Eu preciso informar qual é o meu content type, o mediatype.json. Aqui o conteúdo, content type, eu vou passar um JSON string, tá? Onde eu vou passar o meu beer DTO aqui, ou seja, eu criei esse método para fazer, eu criei uma classe aqui chamada de JSON Conversion Utils para converter todo o meu objeto aqui para um JSON, para fazer a simulação de uma chamada de um teste unitário aí numa API, certo? Ou seja, eu estou mocando, fazendo um teste unitário para chamar a nossa camada de controller, certo? O content type e expect, e aí eu vou esperar um status que ele foi created, ou seja, eu vou esperar o resultado do status 201, e aí eu vou esperar alguns dados de saída também. And expect JSON path, aqui eu vou esperar um nome, certo? Que é is, eu vou utilizar o próprio match do próprio Runquest aqui pra gente, aqui eu vou utilizar como ajuda o Runquest, beer.dto.getName. E também eu vou criar outros casos de teste aqui para fazer a validação destes dados para a gente. Aí aqui eu vou trocar o name para brand, vou validar se ele está retornando a data com sucesso, get brand. Type, get type. Legal. Eu fiz somente com o atalho do IntelliJ aqui, tá, pessoal? Tem um atalho de reformat file. Aqui no meu Mac, cara, preciso usar 4 teclas, que é o Shift, Option, Command L. Cara, é meio complexo, mas tá aí pro Linux e pro Windows também tem esse atalho, tá? E você consegue selecionar se você quer otimizar os imports, se você quer rearranjar código, quer fazer a limpeza dele. Cara, pra mim me ajuda muito aí, principalmente indentação, tá? Ele deixa somente os imports que você utiliza necessários aí numa classe. Eu particularmente valorizo muito esse tipo de qualidade, só pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Veja aqui, antes aqui, cara, ele tá fazendo um monte de coisa aqui pra gente. Mas beleza, vamos lá. Aqui eu vou somente otimizar esses imports. Aí aqui no meu perform ele lança uma exceção. Beleza. Eu alterei aqui when e then. Aí aqui eu vou basicamente rodar o meu teste e verificar se meu post foi chamado com sucesso. Vamos lá, tá fazendo o teste unitário. Opa, ele deu um pequeno. Ah, tá, getType.toString. Eu acho que eu já sei onde é o problema. Tá, ele retornou na verdade um outro erro. Ah, tá, talvez eu já getType. .toString. Eu acho que eu já sei. Talvez o problema que ele tenha retornado aqui pra gente. Tá. Ele ainda está ocorrendo um erro aqui pra gente. Vou verificar onde ele está ocorrendo o erro. Smart Info for Mockito Extension. Tá, ele está dando um problema aqui pra gente. Eu preciso verificar. Ah, tá, já sei. Na verdade, eu estou passando o content tab, eu preciso passar somente uma chamada do content, né? Eu passei 2 vezes o content tab e eu não estou passando o conteúdo do corpo do meu objeto aqui. Então agora, vamos executar novamente aqui. Tá? Veja que eu passei 2 vezes o content tab e vou fazer essa pequena correção, tá?
Legal. Com isso, a gente fez a criação do nosso método aqui, o nosso post, tá? Ou seja, basicamente, quando a gente tem um objeto de TO, tá? Nós estamos mocando a chamada dele. Quando a gente faz um post com conteúdo JSON, passando como corpo uma string de um JSON, então ele vai esperar um status como criado e ele vai esperar retornar o nome, a marca e o tipo da cerveja, tá? Ou seja, eu vou trocar minha marca aqui para Colorado, eu vou trocar para a Colorado, vamos pegar um outro exemplo aqui da Colorado, eu vou chamar Ribeirão Lager, certo? Eu vou chamar o send aqui, opa. Type. Legal. Ou seja, basicamente ele vai chamar aqui o status 201 criado e eu vou estar validando todos esses dados aqui pra gente. Basicamente eu peguei todo o meu teste, como se fosse um Postman, cara, a gente pode aqui interpretar como o último nível da pirâmide, tá? Como um teste de integração. E aqui, eu estou somente trazendo um unitário aqui, o que ele está esperando de entrada aqui pra gente, tá? E veja que a gente tem outro caso aqui, para testar o Postman, no caso a nível aí de que a API valida para nós, não somente a parte de serviço, né? No caso da cerveja duplicada, a gente já está validando na camada de serviço. Eu vou tirar um campo obrigatório, o brand aqui, tá? E aí aqui ele vai dar um erro 400 bad request, e aí ele vai dizer que o campo aqui é obrigatório para nós. Ele é um campo not nulo, tá? Esse campo ele nunca pode ser nulo, o da brand. O que é justamente eu vou fazer no meu outro teste, tá? Aqui para ajudar no nosso desenvolvimento, eu vou copiar esse teste aqui, tá? Copiar também a produtividade. Vou chamar aqui, when post is called without required field, then an error is returned. Certo? Cara, basicamente no meu BeardTO, o que eu vou fazer? BeardTO set brand, eu vou colocar como nulo, ou seja, eu vou tirar a marca da cerveja aqui para mim, certo? E aqui que eu quero testar aqui, unitariamente, tá? Eu quero testar essa minha validação desse campo aqui do BeardTO aqui para mim, certo? Eu quero testar essa anotação da Beam Validation para mim, tá? Verificar se realmente ele não deixa passar um campo nulo para mim. Ou seja, essa minha Beam Validation, ele vai retornar, se o meu framework, ele vai validar de fato o campo obrigatório para mim. Aí com isso, eu não vou precisar mocar esse create beer, porque na verdade ele não vai nem chegar a essa implementação, ele vai fazer o teste direto aqui, dado aqui a própria anotação, o que ele vai fazer? Com essa anotação, a Beam Validation vai chamar essa classe para mim e vai fazer toda a validação de todos os campos do meu DTO. Com isso, ele nem chama o método da beer, controle beer, service.createBeer, certo? E aqui eu vou chamar o mock perform post, content as JSON, e eu vou esperar o status is bad request, ou seja, ele vai retornar o 400 bad request, que ele está retornando aqui no Postman para a gente. Given then. Legal. Com isso, a gente validou que ele retorna um erro para a gente. Bom, cumprimos aqui a nossa primeira missão, tá? De testar tanto na parte de negócio, com isso a gente consegue cobrir todos os casos de criação de cerveja. Primeira na parte de negócio, de criação com sucesso, e a outra quando uma cerveja já existe cadastrada, ela está duplicada, e que na parte de controle também, ele está informando o código executado com sucesso, e quando está faltando algum campo obrigatório de cadastro. Ou seja, validamos tanto regras de negócio, quanto regras também de interação com o nosso sistema, cabendo ou não com a obrigatoriedade aí dos nossos campos. Ou seja, a nossa parte de criação de cervejas, ela já está bem coberta aí de testes. Com isso, a gente consegue partir para uma outra operação aqui, né, da nossa controladora e do nosso serviço. É justamente a busca por nome de uma cerveja, tá? Vou vir aqui no nosso Postman novamente, eu vou chamar aqui o get beer by name e vou chamar aqui a consulta da Colorado API para a gente. Ou seja, se eu chamo um get aqui, ele vai retornar para nós todo o dado de consulta da Colorado API, conforme aí, seguindo aí os padrões aí do modelo de uma API REST, do padrão arquitetural REST, e se uma API ela é REST, no nosso caso, é até o nível 2 do modelo de maturidade de Richardson, conforme já resumimos aí no nosso começo da nossa live. Bom, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer aqui? A título de exemplo aqui, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui no Stock Beer Controller, aqui na nossa classe, eu vou tirar o bloqueio de breakpoints, e vou fazer aqui a consulta aqui com o breakpoint para vocês, só para a gente seguir a nossa linha aqui, tá? Opa, get beer by name, find by name, debug, eu tô debugando, tá. Tá, Stock Beer Controller. Tá, eu preciso tirar o breakpoint daqui, eu vou limpar o meu terminal, vou chamar o send. Opa, olha só, find by name, ele já caiu na nossa controller, certo? Se eu venho aqui na nossa service, ele vai cair aqui, ou seja, eu tenho o método find by name, ele vai receber como atributo o name, tá? Que aqui na nossa controller eu acabei passando um pouco rápido. Ele passou aqui, ou seja, a partir dessa anotação @path_variable, ele mapeia tudo que a gente bota na nota @getMapping e passa para o name, certo? Ou seja, o parâmetro aí passado junto com a operação. E aqui com isso eu chamo meu método de serviço find by name, tá? Com isso, ele recebe o name como atributo. Veja que esse beer repository é diferente do mock que a gente implementa no teste. Ele é uma implementação daquela classe SimpleJPA repository que a gente mostrou no começo da aula, que é justamente a classe que implementa a interface aqui da beer repository, JPA repository. Veja que a gente somente criou esse find by name, tá? Para a gente buscar pelo atributo nome da cerveja. E aí, com isso, ele encontra a cerveja com sucesso.
retorna para nós. Legal. E também tem um outro caso, e aqui ele basicamente ele vai achar ou não achar a cerveja. Aqui eu vou colocar uma cerveja, Skol. Ele vai passar a Skol para mim. Ele não vai achar a cerveja, ou seja, ele vai fazer um or else throw, beer not found exception. Ou seja, ele vai retornar. E aqui na própria exception eu já mapei o status 404 not found. Eu vou retornar aqui, ou seja, not found, status 404, beer with name Skol, not found in the system. E agora a mesma coisa, a gente precisa fazer a implementação de teste tanto a nível de serviço, certo? Para validar que a cerveja não foi encontrada, e a nível da própria controladora para também testar os códigos 200 e o código 404, tá? A gente vai começar também aqui pela Beer Service Test. Bom, legal. Aqui seguindo a nossa linha de teste, para ajudar na criação, eu vou utilizar o autogerador aqui do próprio. Só ver aqui o chat, ver aqui o bate-papo, tem uma mensagem. Ah, tá. Só voltar aqui a tela. Só fechar aqui o bate-papo. Legal. Bom, vamos lá. Só vou tomar mais um golinho de água aqui. Vamos lá. Aí agora aqui, para nos ajudar nos testes, eu vou usar aquele autogerador do IntelliJ, tá? No Mac eu crio digitando Ctrl Enter, tá? Para Linux e para Windows você também tem outros atalhos. Eu vou generar um test method aqui. E olha só, ele dá um template de anotação @teste pra gente. Cara, vou escrever aqui a nomenclatura, tá? Então, quando um nome válido de valid beer name is given, ou seja, então eu retorno a cerveja, then return a beer, certo? Then return a beer. Aí aqui eu também vou ter o nosso VTO, eu vou copiar essas duas primeiras linhas aqui, afinal copiar também um pouco de, a gente acaba fazendo muito algumas coisas, né, principalmente na parte de testes, né, não vamos considerar em uma prática também, mas nesse caso até não ter que reescrever, como por exemplo a criação do VTO e a conversão aí na própria cerveja, certo? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu tenho minha beer, eu vou chamar de expected found beer DTO, e aqui a cerveja eu vou chamar de expected found beer, certo? Given, certo? E aqui, dentro da nossa service, tá? Eu preciso simplesmente mocar aqui o meu beer repository.findName, ou seja, eu preciso dizer que quando eu vou chamar minha repository, ele tem que chamar a cerveja que eu encontrei para verificar que ela foi chamada com sucesso, certo? Aqui então, when, ou seja, eu vou chamar o próprio método when do Mockito, when beer repository.findByName, ou seja, o expected found beer.getName, eu vou reaproveitar aí o meu DTO, da cerveja que eu estou criando no DTO, no caso uma cerveja Brahma, then return optional.off, o optional do Java, expected found beer, certo? Ou seja, dado o nome da cerveja Brahma, ele vai retornar uma cerveja. E vou fazer o then aqui, e ele vai chamar aqui o beer service.findByName, expected found beer DTO.getName. Aí ele vai chamar aqui, ele vai chamar o found beer DTO, ou seja, ele vai com a chamada do método da service, ele vai retornar um método aqui, a DTO, que aí que depois de ele achar a cerveja, o nosso map struct, certo? Nossa classe de mapeamento, ele vai converter a partir da entidade um DTO para a gente. Como ele lança uma exceção, eu preciso declarar essa exceção no corpo do meu método, then, e aqui eu vou utilizar o assert that do próprio request aqui pra gente, que essa cerveja, found beer DTO, eu vou comparar direto aqui, vou fazer diferente, tá? Eu vou comparar direto o objeto DTO, que é esse objeto encontrado, is equal to, que é igual a cerveja esperada que eu criei aqui, o expected found beer DTO aqui. Ou seja, eu vou fazer essa validação para verificar que o meu objeto mock é igual ao meu objeto de retorno, certo? Com isso eu vou verificar que a cerveja foi encontrada com sucesso aqui. Legal. Com isso eu consigo validar que uma cerveja ela foi retornada com sucesso. E agora a gente precisa ter um outro teste unitário justamente para cumprir esse beer not found exception aqui, certo? E o que eu vou fazer aqui? Basicamente, vou reaproveitar aqui, tá? Esse método. Acho que isso facilita bastante a nossa escrita, certo? E somente eu vou renomear o meu método. When not registered. Quando uma cerveja name is given, ou seja, o nome de uma cerveja inválida, then throw an exception. Ou seja, aqui que eu vou colocar. Quando uma cerveja não registrada é dada, então a exceção ela vai ser lançada aqui para nós, certo? Ou seja, dado que aqui no nosso método beer service find name, ele já vai lançar a exceção direto aqui para a gente, eu não vou ter nem acesso a essa uma cerveja aqui, uma entidade de fato. Então esse meu teste ele consegue ser muito mais simplificado, certo? Eu não vou precisar mais desse expected found beer aqui, certo? Eu vou chamar aqui no expected found beer DTO, eu vou fazer a substituição aqui, certo? Então, ao invés de retornar um optional.off, ele vai retornar um optional.empty.
quando eu chamar o find by name, aqui, certo? E aí, aqui eu vou fazer a mesma verificação que eu fiz de lançar uma exceção aqui. Eu vou chamar essa validação, a search throws. A search throws, beer not found exception, certo? Ponto .class. Eu também já deixei uma exceção aqui criada, tá? Para verificar quando uma classe não, quando uma cerveja não é criada. Eu já deixei mapeado aqui para nossa beer service, certo? E aqui eu vou chamar novamente a thread lá para passar para o nosso teste. Eu vou pegar todo esse método beerService.findName e vou chamar aqui. Certo? Com isso, eu vou validar que a nossa exceção vai ser chamada, lançada, quando não tiver aquela cerveja cadastrada no sistema. Por que eu vou saber que uma cerveja não foi ela não existe no sistema? Porque basicamente eu estou instruindo a nossa repository e não retorna nada. Aqui, certo? Quando eu instruo o meu envia repository e não encontrar nada, eu automaticamente estou instruindo ele lançar essa exceção, beer not found exception, aqui pra gente. Legal. Com isso a gente fez a validação aqui do nosso teste, certo? Eu vou rodar com o debugger aqui também, para a gente cair na exceção direto. Legal. Found beer, certo? Ele não vai achar nenhuma cerveja pra gente. Veja que aqui eu estou chamando o meu próprio mock, ele não vai encontrar nenhuma cerveja. E aqui no beer, not found exception, ele não encontra a cerveja para nós. Ele não caiu aqui no breakpoint, não entendi porque ele não caiu. Beer not found exception. Tá, vou tentar. Bom, eu vou executar aqui em próximos para a gente seguir aqui com um exemplo, tá? Ele cai aqui que ele está validando a exceção para nós. Beer not found exception. Não preciso mais declarar na assinatura. Aqui o método, tá? Legal. Veja que aqui a nível de serviço a gente já fez duas validações aqui, tá, pessoal? Eu validei quando a cerveja a nível de negócio é criada, quando ela é encontrada, dado um nome válido, tá? Que eu instruí através do meu mockito, no método find by name, e a mesma coisa quando essa cerveja ela não existe no sistema, tá? E agora eu vou passar para os testes do nível de controller aqui para nós. O que eu vou fazer aqui no teste a nível de controller, tá? Aqui basicamente, veja que aqui no Postman a gente testou a cerveja, no caso, a Colorado Apia, tá? Colorado espaço Apia. Deixa eu colocar aqui, tirar o breakpoint. Ele retorna a APIA com sucesso. Veja que ele vai retornar o status 200 OK e vai retornar o corpo da cerveja correto. E aqui eu vou chamar a cerveja Skol. A Skol, ele não vai retornar, ele vai informar que a cerveja ela não existe no sistema e o status 404 not found aqui pra gente. E agora justamente eu vou testar inteiramente a minha camada de controller também, tá? Eu vou abrir aqui o Beer Controller Test e vou seguir a mesma linha que eu fiz aqui nos testes do post, tá? Eu vou criar um método de teste. Aí eu vou chamar de when. No caso, eu vou pensar nível de operação REST no método de controller. When get is called with valid name, then OK, o status OK is returned. Aqui, basicamente, eu vou validar o meu status de retorno, que é 200 com sucesso, e vou validar também alguns dados do meu corpo do meu objeto, tá? Aqui, mais uma vez, eu vou chamar o nosso grande amigo de TO, aqui o Beer de TO, construído pelo Builder, que nos ajuda muito. E como ele vai fazer a consulta com sucesso, aqui no nosso controller, o método find by name, ele vai chamar esse beer service. Ou seja, como eu estou testando unitariamente o meu controller, eu vou precisar fazer um mock aqui no meu método find by name da service. Eu vou fazer aqui através do nosso controller também. O que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui o when. Quando eu chamar o beer service.find by name, beer.to.getName, então eu vou retornar o meu próprio beer de TO. Ou seja, eu estou instruindo, quando eu chamar a consulta, ele vai retornar o próprio, passando o nome de uma cerveja, ele vai retornar essa cerveja para mim. Ele precisa aqui lançar essa exceção. E aqui eu vou fazer a mesma chamada. Então, o meu mock MVC, ele vai fazer um mock MVC.perform. Ele vai só que em vez de chamar um post, ele vai chamar um get, tá? Eu vou chamar um mock MVC request builders. Veja que quando eu estou chamando esses métodos get, content type, ele vem tudo dessas classes estáticas, tá? O mock MVC request builders, de matchers, do próprio RunQuest. Eu basicamente já deixei todos os imports estáticos preparados, tá, pessoal? Somente para facilitar aqui o nosso desenvolvimento, mas está todo aqui todos os imports. Todos os imports estáticos de cada um desses métodos fluentes que nós estamos utilizando aqui. Ou seja, aqui no get eu vou passar o meu caminho, que é o beer API URL path, mas eu vou passar uma barra, tá? Aqui eu vou passar o beer.to.getName, ou seja, eu vou simular aqui essa operação, passar esse nome aqui como parâmetro. Opa, o meu import aqui do meu get ele não reconheceu. Ou seja, aqui eu vou chamar o mock MVC builders, MVC request builders.get. Vou adicionar um import estático depois para esse cara aqui, ele não estava presente. .getName. Novamente o meu content type ele tem que ser um application.json. E ele vai esperar um status.isOK. E aí o endExpect,
Eu vou copiar esses expect aqui que a gente criou no post, porque somente vai verificar os dados de retorno aqui para a gente, tá? Para facilitar aqui os nossos testes. Aqui novamente eu vou... tá, aqui basicamente ele não lançou uma exceção para nós. Eu vou trocar aqui para throws exception. Legal. E agora eu vou fazer a chamada desse método aqui pra gente, tá? Do get. Legal. Com isso a gente consegue validar, tá? Que foi chamada toda a operação, o get aqui. Nosso teste foi feito com sucesso aqui. E agora nós vamos utilizar, nós vamos chamar um get, nós vamos simular quando ele não é encontrado no nosso sistema, que é retornado aquele status 404 not found. Eu estou copiando aqui o teste para ajudar aqui. Aqui eu vou chamar aqui um renomear. When get is called without registered name, then not found status is returned. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aqui nosso beer de TO, certo? Aqui no caso, o nosso find by name, ao invés de retornar uma cerveja, ele vai simplesmente vou instruir ele para lançar uma exceção aqui, ó, que é o beer not found exception.class, certo? Aí aqui no nosso find by name, veja que ele pode lançar essa exceção. Eu basicamente estou criando um mock aqui na nossa controller, tá? Para ele retornar esse beer not found exception. Aí quando ele vai fazer aqui o builderzinho aqui pra gente, o que ele vai fazer? Ao invés de esperar o is ok, eu vou chamar o is not found. Eu vou trocar o status que ele espera de resposta para o is not found, para ele simular a chamada do status 404 not found. Tentei fazer um negocinho aqui que não está funcionando. Vamos ver se consigo refatorar aqui. Eu ia fazer um negócio aqui, mas não funcionou muito bem. Tá, vamos lá. E aí o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou chamar esse when, eu vou chamar esse método de teste aqui pra gente. Vamos agora fazer a execução do método. Legal. Com isso, a gente finalizamos aí a validação aqui da nossa funcionalidade de fazer a busca por nomes aqui do nosso serviço de busca de cerveja, certo? Logo após, a gente ainda tem mais duas operações para fazer a validação, que elas são bem rápidas também, tá? Que é a de listagem e a de exclusão. O que nós vamos fazer agora aqui, né? Eu vou chamar o list all, aonde aqui no meu post eu vou fazer aqui a operação, o list beers, é basicamente chamar um get do /pi /v1/beers, tá? Aonde aqui na nossa controller, ele vai cair para a listagem de todas as cervejas. Ele cai na controller, ele vai chamar o método list all, e ele só tem um único status possível, tá? Que ele vai retornar o status 200, ou com uma lista com dados, ou com uma lista vazia pra gente. A gente vai fazer novamente dois testes aqui para a parte de serviço, para ver se o find all está retornando uma lista com dados e uma lista sem dados, e na nossa controller, ambas com status 200 ok. Entretanto, nós vamos informar, nós vamos mostrar aí um pouco mais aprofundado em cada teste, aí na controller também. Bom, vamos lá. Vamos aqui inicialmente na nossa service. O que nós vamos fazer aqui agora na nossa service? Nós vamos criar um novo teste aqui, tá? Eu vou chamar o teste method. Aliás, antes de criar esses testes, eu lembro que eu tinha comentado com vocês, tá, pessoal? Que eu ia fazer os commits no GitHub. Vamos lá, vou fazer aqui em tempo real alguns commits. Eu abri aqui meu terminal do IntelliJ, eu gosto de usar o Git pelo IntelliJ. Vou fazer git status, tá? Se eu fizer um git diff, aqui vai ter toda a implementação de diferença dos testes que a gente fez na implementação, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um git add ponto, git commit -m, para adicionar uma mensagem, e vou colocar developed unit tests for service and controllers for post and get by name operation. E aqui eu já vou mandar direto para o nosso GitHub. Git push origin master. Eu estou mandando para o GitHub aqui, tá? Tudo que a gente desenvolveu até agora já, tá, pessoal? Com isso, se a gente vem aqui, depois que a gente vem no nosso GitHub, a gente já consegue ver o commit atualizado em tempo real, aqui com o horário da nossa aula, tá, pessoal? Bom, vamos lá. Retornando aqui no método da beer service, tá? Aqui na nossa service, o que eu quero testar primeiro? Quando ele vai retornar uma lista com algum dado aqui pra gente, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar novamente um método de teste, vou utilizar o gerador do IntelliJ, e aqui que eu vou chamar? Vou nomear aqui quando when list beer is called, then return a list of beers, eu vou retornar uma lista de cervejas. Vou utilizar o nossos grandes amigos aqui, o DTO e a entidade convertida a partir do DTO, tá? Para ter nossos insumos de entrada aqui pra gente. O nosso given, e aí quando eu chamar o beer repository.findAll, certo? Que é o método aqui da nossa service, que ele está chamando o repository findAll, then return, então eu vou retornar
eu vou chamar o método auxiliar de collections, um singleton list, do expected found beer, tá? Porque aqui dentro do nosso método da service, cara, eu estou chamando find, onde ele retorna uma lista de beers, e conjunto com a API de strings aí introduzida pelo Java 8, eu estou mapeando todos os meus objetos para ele fazer, a partir do mapstruct, ele fazer uma conversão de todos os objetos que eu encontrei, ou seja, cada um dos objetos, se eu retornar uma lista com 5 cervejas, ele vai retornar com esse map, eu consigo mapear em 5 DTOs e coletar com um collect, aí vai retornar uma lista já convertidas com DTO. Eu estou utilizando aí uma facilidade aí do Java 8 para ele retornar uma lista já com os data transfer object para a gente aqui criado. Vamos lá, vamos retornar aqui ao teste. Por fim, vou chamar o then. Eu vou chamar então aqui, ó, beerservice.listAll. E aqui eu tenho found beer DTOs. E aqui eu vou fazer um assert that. Um assert that do Handcrest, que é a cerveja encontrada. Found beer DTO, que é a nossa lista. Is not, que ela não está vazia, is not empty. Veja que ele ficou bem fluente o teste aqui com o Handcrest. E a mesma coisa, eu vou fazer aqui, ó, assert that. Found beer.get 0. Vou pegar o primeiro elemento dessa lista. Is equal to expected beer DTO. Expected found beer DTO, certo? Com isso eu consigo validar que a minha found, vou até renomear expected found list beers DTO, ela não está vazia, e o primeiro elemento dessa minha lista, ela é igual àquele meu primeiro DTO, certo? Vou rodar o teste unitário. Legal. Com isso eu consigo validar que a minha lista foi criada com sucesso. E agora eu vou criar um outro teste aqui. Eu vou simplesmente replicar esse teste para validar quando essa lista ela não vai retornar nenhum resultado. Ou seja, eu apenas copiei já todo o meu método aqui. When list beer is called, then return an empty list. List of beers. Ou seja, eu posso retornar uma lista vazia também aqui para a gente. Eu basicamente somente vou trocar o meu... Eu basicamente vou trocar aqui o meu mockito para ele retornar um collections.emptyList, ou seja, o meu método repository, ele vai retornar uma lista vazia aqui, e eu não vou nem precisar mais do primeiro método que não precisaremos do DTO, e aí do meu beer, certo? Ou seja, o que eu vou validar aqui? Eu simplesmente vou validar se essa lista está vazia. Assert that, a lista está vazia, por quê? Porque a partir do momento que eu não retornar nenhum dado, ele não tem nada para mapear para um DTO aqui. Portanto, o meu teste ele vai retornar vazio. Vou rodar aqui o run novamente. Vamos aguardar aqui a execução. Legal, ele retorna a lista vazia aqui. E aqui eu vou replicar esse teste aqui para a minha controller, certo? Ou seja, independente de eu retornar a lista com ou sem dados, ele sempre vai retornar um status como ok para mim aqui. Cara, apenas como é um teste, uma operação do get, e nós já fizemos essa operação aqui, o que eu vou fazer até para facilitar os nossos testes, tá? Eu vou basicamente pegar tudo que a gente já fez aqui, ó, no nosso get. Vou replicar aqui. O que eu vou renomear o método getList is called. Quando uma lista getList with beers, quando uma lista com cervejas é chamada, então o status ok é retornado. Sempre vai ser retornado um status ok aqui. Aqui nós vamos ter o nosso famoso beer DTO aqui. Veja que ele vai chamar um get também, só que ao invés de passar o caminho barra e o path para run, eu vou passar somente o nome definido aqui no nosso cabeçalho da nossa controller, tá? E ele vai chamar esse método listBeers. Veja que ele também chama o @getMapping, entretanto ele não passa o valor identificando o atributo do tipo nome que ele vai buscar lá a cerveja. Ele vai somente chamar a listagem e vou passar aqui o request mapping para ele fazer bem essa requisição aqui para a gente. Com isso aqui no nosso controller test, o que ele vai fazer? Ele vai chamar um get, vai verificar com o status ok, só que como eu estou validando uma lista de dados, eu vou utilizar aqui uma convenção do nosso matcher do próprio Handcrest, para ele pegar o primeiro elemento de uma lista aqui para a gente. Com isso, eu vou chamar aqui. Opa, ele falhou o teste aqui. Vamos entender no que é onde ele falhou o teste. Tá, vamos entender aonde ele falhou o teste aqui. Ah, tá. Eu esqueci de trocar o find by name pelo list all aqui na hora de mocar. Isso foi certamente por conta aqui. Ainda de copiar o método aqui, collections.singleList, beer DTO.
Acho que um dos únicos pequenos poréns quando a gente quer copiar alguma coisa e fazer, que a gente às vezes acaba renomeando, mas o teste ele está assim, veja que o teste está sempre para garantir a qualidade da chamada do código para a gente. Veja que o teste ele é bom para dar um feedback positivo quando ele tem algum problema. Quando tem algum problema, veja que ele é rápido o suficiente para a gente corrigir o problema. Nos ajudar a achar a solução para corrigir o problema. Legal. Vamos aguardar aqui a execução do teste. Show! Ele retorna aqui a lista com um único elemento. E eu mesmo vou fazer para a lista vazia aqui. Nem precisaria, mas eu vou fazer aqui a título de exemplo, tá, pessoal? O get list without beers. Dei o status OK. E aqui eu vou validar somente o status que ele retorna. Legal, show de bola. Com isso, a gente terminou de validar a listagem aí de cervejas. O último método para a gente fazer a validação, tá, pessoal? É o método aqui do Beer Service. Do Beer Service, que é o método de fazer a exclusão de cervejas. Acabei fechando aqui, eu vou abrir a classe Beer Service novamente, tá? E aí eu preciso fazer a exclusão. Novamente, numa exclusão, eu vou verificar, eu vou passar o ID da cerveja, tá? Eu vou excluir por ID essa cerveja, eu acabei fazendo por ID, mostrando outro exemplo para vocês. E aí o que ele vai fazer? Quando ele vai excluir a cerveja, de acordo com o padrão arquitetural REST, eu tenho que retornar um status com o número 204 no content, tá? Status 204 no content, eu retorno aqui pra gente. E aqui no delete by ID ele vai chamar o método void mesmo. Aí aqui eu vou fazer, eu vou verificar se este ID ele existe, certo? Se ele não existe, eu lanço novamente um Beer Not Found Exception, senão ele vai para lá e exclui a cerveja para a gente. Só para mostrar aqui na prática, tá? Eu vou chamar a minha cerveja cujo ID é igual a 2 que a gente cadastrou. E aqui 204 no content, ela foi excluída aqui, a cerveja de ID 2 que a gente tinha cadastrado, que era Colorado Ribeirão Lager. Legal. O que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos criar um teste em cima da nossa funcionalidade de exclusão aqui. Portanto, vamos aqui no nosso Beer Service Test. Vou criar um teste do zero aqui, tá? Beer Service Test. E aqui eu vou criar um método. Test method, vou chamar de when exclusion is called with valid ID, then a beer should be returned. Ou seja, quando uma exclusão é chamada com ID valid, então uma cerveja deve ser excluída. Vamos aqui os nossos givens aqui, tá? Que é os nossos dados, que é o nosso DTO e a nossa entidade. E aqui, novamente, eu vou ter que mocar aqui as nossas chamadas. Dentro tanto do verify exists, vou ter que mocar o find by ID para ele retornar uma cerveja. E também eu vou ter que fazer um mock aqui do nosso método delete by ID, tá? Veja que aqui, como ele não retorna nada, esse cara eu vou ter que simplesmente destruir para ele não fazer nada. E vocês lembram lá no slide, só vou mostrar no momento da prática, tá? Aqui, como é o método void, eu quero mostrar que de alguma forma o meu mock passou por ele, tá? E aqui, se a gente volta lá nos nossos slides, tá, pessoal? Eu vou voltar aqui, tá? Veja aqui, no nosso mockito, veja que ele chama o verify, que ele vai fazer a verificação se dentro do nosso método ele chamou aquele mock, ou seja, eu vou fazer o uso desse verify aqui dentro do mockito para nós, tá? Bom, vamos lá. Aqui no nosso Beer Service Test, o que eu vou fazer, eu vou mocar, eu vou chamar o when, eu vou chamar when beer repository.find by ID, ou seja, a minha expected found beer, eu vou renomear aqui para expected deleted beer, DTO, e a mesma coisa para a entidade, vou renomear para expected deleted beer, certo? Then return, eu vou retornar um optional, na verdade um optional.off, expected deleted beer.get ID, certo? Aqui na verdade é expected deleted beer.get ID, beer DTO.get ID, then return. Ele vai retornar o DTO inteiro de fato. Ele não vai. Vamos ver aqui. Expected deleted beer. Não, ele não retorna o DTO, ele retorna uma entidade para nós aqui. E aqui eu vou chamar um do nothing, que é outro método stubborn do Mockito, when beer repository delete by ID, expected deleted beer DTO.get ID. Cara, basicamente, como ele não retorna nada, eu não vou fazer nada. Então eu vou chamar o then aqui. E aí, eu vou chamar beer service.delete by ID, expected delete beer DTO.get ID. Como ele não retorna nada, eu não tenho com que fazer verificação com o assert. Então, vou fazer minha verificação com o meu mockito aqui para nós. Aqui eu vou fazer um throws beer not found exception. E aqui eu vou chamar um verify do próprio mockito.
beer repository. Eu vou verificar aqui o times. Tá? Eu vou verificar que foi chamado uma única vez o método findById, expected delete beer.to.getId. E a mesma coisa eu vou chamar para o método deleteById. Ou seja, com esse verify eu consigo verificar que dentro do meu método deleteById, ele vai chamar uma vez o método para fazer a busca por ID e o método para fazer a exclusão. Como é um retorno void, eu não tenho que retorno a utilizar. Então, para fazer a verificação que o meu teste foi executado com sucesso, eu vou me apoiar no método verify para testar os meus mocks. Os meus testes vão ser basicamente em cima da interação dos mocks somente. Legal, ele testou a exclusão com sucesso, tá? Bom, como a gente já está com 2 horas e 20 aqui de aula, pessoal, e tem uma outra parte que eu acho que é muito importante, eu vou fazer uma simulação de um TDD aqui com vocês, de um desenvolvimento aí orientado a testes, tá, pessoal? O que eu vou fazer? Eu vou deixar somente implementado, tá, essa primeira parte, tá, que a exclusão é chamada com o ID válido, e aqui no GitHub, eu tenho uma branch no nosso projeto, chamada de Masters All Tests, que ele tem a implementação do outro caso do teste unitário, que é para verificar quando o ID não é encontrado aqui pela nossa exclusão. A gente tem mas é algo bem similar aqui ao método find by name, tá, pessoal? Que quando ele não encontra o método pelo nome, ele lança aqui uma exceção. Com isso, eu vou partir direto para o método de controller, tá? O método da nossa testar o nosso controller do delete. Certo? Cara, o delete, ele basicamente, ele vai ser bem uma cópia do nosso método get, tá? Eu vou copiar, vou utilizar como base o método get aqui. Só que aí eu vou fazer umas pequenas alterações. Quando when delete is called with valid id, then no content, o status no content, ele tem que ser chamado. Ou seja, eu vou trocar a minha interação quando eu chamar o meu método delete by id, beer.to.getId, aqui, certo? Aqui basicamente eu não vou fazer nada, do nothing, certo? Como ele não retorna nada, eu vou fazer um do nothing, ponto, when beer service delete by id. Ou seja, quando eu chamar o meu método no meu controller, aqui na minha controladora, quando eu chamar o método delete by id, como ele não retorna nada, eu vou mocar essa chamada, eu não tenho que mocar, então ele não vai fazer nada aqui para mim, certo? Aqui dentro do meu método de controller aqui, certo? Então, o que eu vou fazer? Quando eu chamar o método perform mockmvc requests builders delete, quando eu chamar o meu delete, passando o id da minha cerveja, ele vai retornar o status is no content para a gente. Com isso, a gente consegue fazer a simulação aqui do nosso deleted para nós. A nível de controller, nós basicamente estamos pegando a chamada aqui do Postman, esse 204 no content, e estamos fazendo o delete. Beleza, com isso conseguimos fazer a simulação do delete aqui, quando ele vai excluir uma cerveja cujo ID esteja válido. Eu acho que aqui rapidamente eu consigo fazer a simulação quando ele vai fazer a exclusão de uma cerveja com ID inválido, que ele vai retornar um erro aqui pra gente, tá? Aqui, ó, com uma cerveja com ID 34, ele não existe no sistema. Eu basicamente vou pegar todo esse método aqui, tá? Vou replicar aqui. Quando o delete é chamado com invalid ID, then um status not found, que está aqui, veja que o status ele mudou de 204 para 404 not found, ele vai ser chamado. Então aqui, como o meu delete by id, ele, do nothing when delete by id vai ser chamado. Aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o do nothing por um do throw aqui, certo? Ou seja, ele vai lançar uma beer not found exception.class, certo? Ou seja, o meu método, como ele não retorna nada, eu tenho que fazer primeiro indicar que ele vai lançar uma exceção quando ele for chamar o delete by id, certo? Eu vou passar aqui aquele embedded beer id que eu declarei como uma constante aqui dessa minha classe, tá? Vou voltar aqui, certo? Com isso eu posso excluir o meu GTO, nem vou precisar do meu GTO, que eu deixei um ID inválido criado já para a gente fazer a simulação. Invalid beer ID, e o status is not found. Ou seja, ele vai retornar um status not found aqui para mim. Eu vou retornar esse teste aqui para nós. Legal.
Com isso, a gente fez testes unitários para cada um dos métodos que tínhamos aqui. Para criação, para buscar por nome, por listagem e por exclusão. Vamos agora aqui executar toda a bateria de testes unitários aqui da nossa classe de service, para ver se está tudo executando com sucesso. Aqui na parte de service. Veja que é sempre importante, quando a gente vai desenvolvendo testes incrementais, a gente também fazendo a execução de todos os nossos testes unitários aqui, tá? E aí executar todos os testes da parte de controller. E quando ele vai para uma ferramenta de integração contínua, basicamente, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai chamar um comando mvn clean test, aí uma ferramenta como o Maven ou do Gradle, no caso o Gradle test, né? Para rodar todos os testes, para verificar se eles estão passando, né? Veja que os testes, a gente está fazendo todos os incrementais aqui, tá? Eu vou enviar esse código aqui para o GitHub. Nós vamos indicar aqui no nosso repositório que nós developed tests for list and delete beers, e vou enviar para o GitHub, tá? Em tempo real, caso vocês quiserem já acompanhar aí no repositório as atualizações. E aí, eu vou entrar aqui numa parte final da aula, vou fazer um plus aqui, muito legal. Lembra que essa API de estoque a gente tinha que fazer o incremento e o decremento aí da nossa cerveja? Pois bem, chegou uma hora muito bacana aqui, pessoal. Acho que a gente deve ter em torno de meia hora, tá? A gente consegue fazer a parte do incremento da cerveja aqui. Tem a do decremento também, eu vou disponibilizar, se for o caso, eu disponibilizo o código para vocês, mas eu vou fazer toda a parte do incremento, tá? O que a gente tem que fazer, tá? Só para contextualizar. Veja que quando a gente cadastra uma cerveja, a gente informou o atributo máximo e a quantidade, tá? Vamos supor que o nosso estoque máximo da cerveja colorado seja 100, e aí a gente tem que incrementar todas as quantidades até chegar a 100. Ou seja, a gente vai ter uma operação de incremento aqui, tá? Que onde eu informar a quantidade, eu vou informar a quantidade que eu vou incrementar no meu estoque esta cerveja. Eu vou utilizar o TDD, ou seja, primeiro eu vou codificar o teste, utilizar o teste como um apoio para codificar a minha funcionalidade. Eu vou fazer primeiro aqui no nível da service, tá? E depois da própria controller, que acho que vai ser um pouco mais simples. O que eu vou fazer para ajudar? Aqui, eu vou dividir o meu IntelliJ, tá? Só vou acompanhar o chat aqui. Ah, legal. Tá o link do GitHub aqui. Legal. Bom, e aí o que eu vou fazer aqui agora, tá, pessoal? Vocês vejam que eu deixei alguns testes aqui comentados, tá? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou descomentar todo este teste unitário aqui e vou explicar brevemente para vocês como a gente vai desenvolver aqui utilizando um pouco de TDD, tá? Vou tentar mostrar para vocês o overview. Onde basicamente o que seria o Test Driven Development? É o desenvolvimento orientado a testes, tá? Ele foi introduzido aí por uma pessoa da comunidade de Agile, que é o Kent Beck. Inclusive ele tem uma obra aí muito interessante que é TDD Patterns, inclusive a editora Casa do Código depois tem livros bons em português, que eu recomendo do Maurício Anishi, tá? Inclusive eu até comentei na live de ontem sobre essa prática aí do TDD, que é o desenvolvimento orientado a testes, onde consiste, você vai escrever um teste, você vai executar o teste, vai falhar esse teste, e a partir desse teste você vai escrever um código mais simples possível que vai fazer passar esse teste, certo? E aí, conforme esse código for passando, você vai refinar todo esse teste, que é justamente o que nós vamos fazer com o incremento aqui das nossas cervejinhas, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Não, acho que não ficou legal dividir assim, eu vou fazer numa tela mesmo, tá? Beer Service, eu vou chamar aqui, vou fazer numa tela, eu acho que não fica muito legal a parte de código, tá? Eu vou primeiro comentar suas interações com o Mockito. O que eu vou fazer? Quando incrementa a chamada, então eu vou incrementar uma cerveja no meu estoque. Ou seja, vamos supor que o meu estoque lá de cerveja de Colorado, eu tenho um armário onde eu guardo uma capacidade de 100 cervejas. Eu tenho atualmente 10 cervejas, eu quero botar mais 10 lá dentro e ficar com 20, certo? O que nós vamos fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Eu tenho lá o nosso Expected Beer DTO e eu preciso informar qual é a quantidade da cerveja que eu quero incrementar, ou seja, eu quero adicionar 10 cervejas e aí eu vou informar o ID da minha cerveja que eu quero incrementar lá dentro para saber qual cerveja eu vou incrementar. Ou seja, eu já criei todos os dados e aí, inclusive, também eu já fiz todas as validações, tá? Que a minha quantidade de cervejas após o incremento ela vai ser igual à cerveja que ele vai retornar a partir do meu método de incremento, e eu vou verificar que todas as minhas cervejas de incremento ela vai ser menor que a quantidade máxima do estoque. Ou seja, eu vou garantir que eu estou incrementando, colocando cerveja no meu estoque, e que esse estoque ele nunca vai se exceder, ele nunca pode se exceder meu estoque, tá? Bom, eu basicamente criei um método aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar novamente por given, o N ainda não vou introduzir, que eu vou colocar o código mais simples para a gente primeiro passar esse teste e aí refatorando, mostrar a evolução, e dentro que ele vai fazer as chamadas. Eu vou executar o primeiro teste, é esperado que ele vai falhar. Legal, ele falhou, porque na verdade ele não tem um incremento aqui pra gente. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar o método increment aqui no beer service, e aí eu vou fazer simplesmente esse método passar. Eu vou criar aqui, ó, beer DTO, new beer DTO, certo? Beer DTO.set ID. Eu vou passar o ID que eu estou passando como parâmetro, certo? Sem busca, sem nada, tá? Só fazer esse método passar. Set. A quantidade. Eu vou colocar a quantidade para incrementar. Mais 10. BeerDTO.set name, vou colocar a Brahma, eu vou retornar o meu BeerDTO aqui. Cara, eu basicamente vou fazer passar meu teste. Eu só vou fazer passar esse teste. Esse primeiro passo, para a gente ver como ele vai ser bem evolutivo. Aliás, né, eu vou pegar esse getQuantity aqui da minha Expected Beer, tá?
Vamos ver o que ele retorna. Quantidade 10, que é o valor que eu vou somar aqui dentro, a cerveja que eu vou passar, que ele vai ter 20 cervejas, que ele vai validar aqui, e vou executar o meu teste. Vamos ver o que ele vai retornar. Legal. Veja que ele passou com o mínimo de código aqui pra gente, tá? Puxa, que legal. E agora, o que nós precisamos fazer? Mas, puxa, eu não estou passando o ID de uma cerveja que eu tenho que incrementar e estou criando uma outra. Qual vai ser o meu próximo passo? Eu vou retornar aqui no meu when. Eu preciso encontrar essa minha cerveja no repositório, certo? O que nós vamos fazer aqui no beer service aqui? Basicamente, o que nós vamos fazer? Eu vou chamar o beer repository.findById. Vou passar o byId. opt beer. If a cerveja está presente. Então, o que eu vou fazer aqui para nós, certo? Eu vou pegar o optbeer.set, optbeer.get, certo? Eu vou pegar a cerveja, e aí eu vou pegar a cerveja e vou colocar a quantidade. Eu vou pegar a quantidade da própria cerveja, beer.getQuantity mais quantity to increment. E aí eu vou retornar o meu beer mapper to DTO e passar essa cerveja. Caso contrário, eu vou lançar uma throw new beer not found exception, o ID da cerveja. Caso eu não encontrar essa cerveja, eu vou lançar aqui a exceção para mim. Ou seja, eu vou passar a cerveja que eu quero encontrar aqui, certo? E aí agora eu já consigo automaticamente incrementar uma cerveja aqui do nosso próprio estoque aqui. Com isso eu vou rodar novamente o nosso teste. Legal. Veja que ele incrementou com sucesso aqui a nossa cerveja, só que faltou um método. Puxa, eu preciso salvar essa cerveja, essas alterações, eu não estou fazendo. Então aqui eu vou descomentar a minha linha, e aqui o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer mais uma alteração. Aqui dentro, logo após fazer o set quantity, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o beer repository.save, eu vou passar a beer. Primeiro eu vou renomear essas cervejas aqui, tá? E vou renomear para beer to increment stock. E aí aqui para melhorar a nomenclatura, aqui eu vou colocar incremented beer stock, certo? E aí aqui eu sempre vou retornar a cerveja que foi incrementada. Legal. Com isso, além de fazer a busca por ID, eu estou atualizando aqui a minha cerveja. Então eu vou fazer a execução aqui. Legal. Com isso, ele incrementa toda a parte aqui pra gente, todos os nossos testes. Legal. Agora vamos supor que eu quero... O que eu preciso... Lembra que a gente já fez essa verificação aqui no nosso teste de serviço? Que a quantidade que a gente incrementa, ela nunca pode ser menor. Ela nunca pode ser menor ou igual ao dado que ele está no nosso estoque. O que acontece se eu pegar essa minha quantidade para incrementar e adicionar um 45, por exemplo? O que será que vai acontecer? Certo? Eu vou pegar o número 45, eu vou somar o número atual que eu tenho de cervejas, que é 55, entretanto ele vai passar o número máximo que eu tenho aqui. O que vai acontecer aqui? Eu vou colocar um breakpoint aqui dentro. Vou colocar um breakpoint. Eu vou fazer o debug. E a gente vai ver que ele não tem nenhuma validação. Ele vai quebrar essa validação aqui pra gente, tá? Do less than. Legal? Eu incrementei a cerveja. E se eu vejo o dado aqui na minha cerveja, olha só, a quantidade ela é maior que aqui o meu estoque, certo? Meu teste falhou. Aqui, tá? Porque ele sempre tem que ser menor, tá? Ou seja, a gente aqui vai ter que fazer duas tratativas aqui, tá? Eu só peguei, eu não vou nem codificar esse teste, mas apenas para fazer uma outra tratativa aqui para a gente, certo? O que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou fazer uma refatoração, tá? Eu vou tirar esse opt beer. Aliás, primeiro eu vou aproveitar esse beer aqui, and eu vou colocar quantity to increment, ele sempre tem que ser menor que o opt beer. Aqui, na verdade, eu teria que colocar um outro if aqui dentro, tá? Vamos lá, vamos pensar aqui a melhor forma de fazer. E o que eu vou... Tá, eu acho que a melhor forma, então, já seria automaticamente remover esse find by aqui, certo? Eu vou trocar todo if is present, eu vou trocar todo esse método de verificação de IDs, eu vou refatorar e vou reutilizar esse meu verify if exists que a gente já tem criado, da própria parte de delete, certo? Eu vou passar o ID. Com isso, eu vou colocar um found beer aqui pra gente. E aí aqui eu vou fazer uma substituição, tá? If a quantidade para incrementar é menor ou igual à quantidade no máximo, o que ele vai fazer aqui? Somente com isso, ele vai já retornar, somente se a quantidade para incrementar ela for menor ou igual à quantidade máxima da minha cerveja, o que ele vai fazer? Aqui, então, ele vai deixar fazer o incremento no estoque para mim da cerveja, certo? Eu renomeei para beer to increment stock, aqui no meu máximo.
E aqui eu não vou lançar mais novamente o Beer Not Found Exception, que na verdade eu já estou lançando nesse meu método exists. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu preciso informar, caso a quantidade for maior que o meu máximo que ele informar, eu vou precisar informar aqui o Beer Stock Exceed Exception, o ID e a quantidade que eu queria incrementar da minha cerveja aqui. Com isso, eu vou lançar a exceção no meu método, certo? E aí aqui eu consigo passar outras validações aqui. Com isso eu consigo continuar garantindo que o meu nunca vai passar o meu máximo. E aqui eu deixei um outro teste comentado também para justamente fazer essa outra validação aqui para a gente, tá, pessoal? Acabei já adiantando um pouco um outro teste aqui. Vamos aguardar executar o teste. Legal. E aí aqui, se eu informa a quantidade de 80, ele vai passar esse teste aqui para a gente também. Legal. Ele está passando aqui todo esse método aqui na Beer Service, certo? Só que aqui, vamos supor o seguinte caso, um outro caso de teste muito interessante aqui para a gente validar, certo? Eu vou copiar esse teste aqui, when increment after sum, quando o incremento após a soma, ou seja, após a soma junto ao nosso estoque for maior que o máximo, então eu tenho que lançar uma exceção também. Vamos supor o seguinte, tá? Aqui nós temos o DTO, o máximo que nós temos é 50, tá, pessoal? Eu tenho 50 de quantidade no estoque e eu quero inserir 45 cervejas de uma vez. No estoque onde eu já tenho 10 cervejas, 45 mais 10, 55. Ou seja, 55 cervejas, eu não posso inserir o número de 45, que a soma junto com a quantidade que eu já tinha vai exceder o máximo do meu estoque. É um caso para eu lançar uma exceção também. Só que da forma como eu codifiquei hoje, ele vai dar problema. Olha só. Olha só, ele não deu erro aqui pra gente. Eu vou debugar aqui o código, tá? Eu vou debugar aqui, acho que é importante mostrar para vocês o dado incrementado aqui, tá, pessoal? Olha só, ele existe, a quantidade de 45. Entretanto, assim que eu vou incrementar a minha cerveja, pessoal, veja só, olha só, o máximo e a quantidade se excedeu. O que acontece? A gente não poderia inserir isso. Ou seja, o que a gente teria que fazer aqui na nossa regra de negócio? Antes dele fazer a inserção dessa cerveja, aqui na própria validação do nosso código, a quantidade para incrementar mais o beerstock.get, a quantidade, ou seja, se a quantidade que eu já tenho, mais a quantidade que eu devo incrementar for menor ou igual ao máximo, ou seja, a quantidade que eu teria após incrementar for igual ao estoque, que eu passaria a verificar. Ou seja, ao passar um número maior que eu tenho no meu estoque com a soma que eu tenho, eu vou verificar se eu posso ou não inserir aquele número dentro do meu estoque, certo? Eu vou refatorar quantity after increment, certo? Menor ou igual ao getMax, então ele deixa fazer para mim aqui o teste. Eu vou executar aqui. E com isso, a gente tem validado em 3 casos de teste, ou seja, para incremento, quando o incremento for uma quantidade que é maior que o máximo, e quando a soma do número que eu quero incrementar mais do que eu já tenho for maior que o máximo, veja que a partir dos testes, nós chegamos à solução aqui para o nosso método. Aí só faltaria verificar, né, se em caso não ficou tanto TDD, que eu deixei até comentado aqui, que quando o incremento for chamado com ID inválido, então eu vou chamar uma exceção aqui para ele, certo? Aí eu vou executar esse método e ele vai verificar essa primeira linha aqui para nós, do verify if exists, aqui para nós. Legal. Com isso, a gente fez toda a parte incremental, começando de orientar os testes. Veja que a gente chegou numa solução muito simples, uma solução bem legível aí e de fácil manutenção e bem coberta por testes unitários da nossa service. Agora, a gente precisa implementar a nossa camada de controller, certo? Aqui para o controller, Beer Controller, aqui no nosso teste unitário, tá? Eu também deixei comentar as linhas de patch aqui, tá? Para ele chamar um incremento aqui de cerveja, conforme mencionado aqui pelo padrão arquitetural REST, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui, tá?
o que nós precisamos fazer? Eu vou pegar aqui no Postman, tá, como exemplo. Quando a gente for incrementar uma cerveja, eu vou chamar aqui a barra PI, barra V1 Beers, vou passar o ID da cerveja que eu quero incrementar, e é muito comum padrão você utilizar no padrão arquitetura REST um subpath para informar qual operação em cima de um determinado dado eu quero fazer. Ou seja, eu quero fazer uma operação de incremento, passando no corpo desse meu patch, da minha atualização parcial, a quantidade de 2 cervejas. O que eu vou fazer aqui? A partir de um teste unitário já criado, tá? A partir de um próprio teste unitário aqui, ao invés de chamar aquele meu beer DTO lá, ao invés de chamar aquele meu beer DTO, eu criei um carinha chamado de quantity DTO, onde somente eu vou passar a quantidade de cervejas que eu posso incrementar, e eu vou passar por meio da minha operação, certo? Eu posso informar o número que eu quero de cervejas, mais o ID dela. E aqui no meu teste, o que eu tenho, tá? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mocar a chamada do meu incremento, certo? Que eu criei na Bia Service, vou passar um ID de cerveja válida, e a quantidade de 10 eu quero retornar uma cerveja incrementada aqui para mim, certo? Ou seja, aqui ele está como vermelho, que na verdade ele não consegue resolver esse método patch. Eu vou chamar o mock MVC request builders aqui, tá? Eu não tenho esse método implementado aqui para mim. Se eu rodar ele vai dar algum problema. Tá? Eu vou fazer de uma forma um pouco até mais rápida por conta do nosso tempo aqui, tá, pessoal? E aí, o que eu vou fazer aqui? Aliás, eu vou rodar aqui só para mais fácil, vamos rodar o ciclo completo aqui. E aí, a partir desse teste quebrando, a gente vai fazer a implementação do nosso patch. Vamos aguardar o teste executar aqui. Ele quebrou porque ele não tem o teste aqui implementado, certo? Aqui no nosso patch, o que eu vou fazer? Aqui no nosso controller, com a ajuda do delegate methods do IntelliJ, eu vou chamar o método de increment, certo? Só que ao invés do nosso quantity de increment, eu vou passar o quantity de TO, um objeto, quantity de TO, e aqui para chamar o incremento, quantity de TO.getQuantity, e eu vou marcar com @patch mapping do próprio Spring, e aí eu vou passar todo o caminho para ele. Eu vou passar o path variable, que é o ID, aqui da cerveja que eu quero incrementar no meu estoque. E aqui é a mesma coisa que eu passei no corpo do meu post. Eu vou passar um request body e uma anotação @valid aqui para mim, certo? E com isso, eu já tenho toda a operação pronta do incremento de cervejas no meu estoque. Vamos executar novamente o nosso teste aqui. Nesse caso, ele é bem mais simplesinho o nosso teste, tá, pessoal? Ele teve uma pequena quebra aqui de método para a gente. Talvez eu acho que eu já sei porque ele quebrou aqui. Porque, na verdade, eu não coloquei o subpath de increment. Eu vou colocar o subpath para ele fazer o incremento da cerveja. Eu vou colocar o subpath aqui, certo? E vou executar novamente os testes para nós. Ele teve uma nova quebra aqui no nosso patch. Vamos verificar o teste que ele estava Porque colocou no delete. Colocou o incremento no delete. Isso. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui no nosso teste aqui no controller. Vamos ver. Não, tá. É que na verdade eu chamei aqui o próprio patch mapping no increment, certo? Vamos ver aqui no nosso controller teste. Não, ele está sendo chamado o próprio patch aqui, na verdade, né? Vamos ver aqui qual é o teste que ele está quebrando. O resto da URL increment se mapeou no delete. Em cima do patch, lá no controle. Isso aí. Verdade. Muito obrigado. Obrigado. E valeu. Correria. Show de bola na correria aqui. É o tempo, já vai para 3 horas já. É verdade, já vai 3 horas, concordo. Obrigado. Realmente acabei mapeando errado aqui. Vou executar agora vai. Vamos lá. Vamos aguardando aqui o patch, a execução dele. Legal, agora foi executado aqui com sucesso. Aqui eu já deixei os testes prontos, tá? Para fazer a simulação aqui da chamada do incremento, que na verdade para ele simular a exceção, né? Quando ele for incrementar. Vou importar aqui a classe, beleza. E aqui o independente criado, vamos ver esse teste aqui, porque ele não está funcionando. Content, bodybuilder. Tá, vou tirar aqui o content. Tá. Bom, esses outros métodos aqui, né, conforme a gente já tá, eu vou deixar até comentado aqui, e aí eu vou testar basicamente já a funcionalidade, tá, pessoal? Como a gente já tá com pouco tempo aqui, eu já vou partir direto para a funcionalidade. Basicamente, eu ia trazer aqui na camada de controller, que o status bad request ele seria chamado quando eu chamasse um incremento maior que o máximo, tá? E a mesma coisa para aquele quando o status ID not found, tá? Mas como a gente focou nesses testes na camada de serviço, eu vou basicamente mostrar aqui direto no Postman, tá, pessoal?
Eu vou criar a cerveja e vou incrementando no estoque para mostrar como ficou a funcionalidade desenvolvida a partir de um próprio teste. Legal. Eu vou aqui no nosso post, mas como nós temos um banco em memória, tá? Eu vou criar novamente, vou criar uma outra cerveja aqui. Vou criar com o tipo Ledger em maiúsculo, vou criar uma Colorado Apia. Vou criar inicialmente com 2 cervejas do estoque aqui pra gente. Tá? Deixa eu tirar aqui dos breakpoints. Criou a cerveja, e aqui eu vou chamar para ele fazer um incremento no nosso estoque aqui de cervejas. Olha só, chamei o incremento, ele incrementou mais 2, eu tenho 4 cervejas, vou colocar mais no meu carregamento 6, 8 cervejas, 10, 12, 14, 16, 18, 20, opa, quando ele chega aqui no meu estoque, aqui na verdade ele não consegue colocar mais nenhuma cerveja aqui pra gente, porque as nossas regras de negócio, onde nós começamos pelo nosso teste, ele validou e nos deu a funcionalidade orientada a teste, com isso tivemos o menor número de código, o menor número de testes, certo? E chegamos numa solução boa e de fácil manutenção, e 100% testável aqui. Bom, para completar esse ciclo, tá? Eu vou mandar lá pro GitHub. Aí vou colocar developed increment operation by TDD. Pessoal, eu ia também fazer a operação de decremento, tá? Para a gente retirar a cerveja do estoque, mas como a gente já excedeu aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui no GitHub, aonde tá aqui na nossa API, tá? Aonde tá todo esse código aqui que a gente criou, tá? Aqui se a gente vem no nosso repositório, explica em branch, tá? Ou você pode vir aqui na feature /decrement beer stock, ou master all tests, tá? E se a gente fizer a navegação aqui, tá? Eu vou usar o navegador do próprio GitHub, beer service, certo? Aqui eu fiz toda a implementação da parte de decremento e nos testes a mesma coisa, tá? Eu acho que assim, até como, eu vou até deixar como exercício para vocês aqui, tá, pessoal? Fazer a partir do decremento, com base no incremento, vocês utilizar como exercício e implementar o decremento. Os testes eu deixei todos comentados na Branch Master, tá? E aí eu acho que assim, a ideia é seguir essas técnicas e até colocar a dinâmica de vocês no TDD também. Eu acho que isso é muito bacana, né? Eu acho que não precisa ser uma receita de bolo seguida certinha, né? Por mais que a gente vá praticar o TDD, cada um tem uma forma de praticar, criar a sua forma e o seu time também de praticar o próprio TDD. Bom, deixa eu voltar aqui, né? Pessoal, com isso, né? Fiz aí o básico aí, né? Eu espero que tenham gostado aqui. Sim, eu vou ajustar no Git esses códigos aqui comentados, tá, pessoal? E aí também até deixei algumas branches também, tá? Eu peço até desculpas que a gente acabou estourando todo o tempo aí, tá, pessoal? Mas eu acho que eu procurei, o que eu queria fazer, né? Não somente deixar todos os testes entre si, né, pessoal? Um grande objetivo que eu queria fazer é mostrar para vocês, além de todo o conceito do desenvolvimento de testes, colocar um plus no final, que é justamente que com o teste a gente consegue fazer um desenvolvimento orientado a testes, né? A gente tem, além de escrever testes, também fazer o desenvolvimento deles a partir do TDD. Vitor, eu agradeço também mais uma vez pela oportunidade, a você, ao Gustavinho e ao Iglar, e agradecer também todo o pessoal que acompanhou aí a nossa live e aprendeu junto aí com a gente, tá? Eu acho que assim, eu acho que o grande barato da gente ensinar é que a gente também aprende muito ensinando. E é muito gratificante estar colaborando aí com a transformação aí da nossa comunidade. Muito obrigado.